Fala galera, mais um Overbooking começando, eu sou o Germano e antes da gente apresentar as meninas que a gente vai entrevistar aqui, eu vou falar um oi pra Samantha. Oi, querido! Tá tudo bem com você? Amém. Não corta dessa vez. Olha, quando a Samantha tá presente, vocês já sabem como é, né? Galera, antes da gente começar, não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais, vai lá, dá uma moral no Instagram, Overbooking Podcast. Também no YouTube, Isso. Lá que a gente coloca todos os vídeos, né? Toda segunda-feira a partir das 17 horas. Então, siga a gente no YouTube, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os episódios que todos são fantásticos. Nossa, não é isso aí, Sara? Maravilhoso, claro. A gente que faz é maravilhosa, né? Opa! E hoje temos aqui, posso? Vai deixar eu falar, William Bonner? Obrigada. Você. Fátima Bernardes. Não é mais um casal, não tá legal, não gostei dessa referência, mas tudo bem. Temos aqui hoje duas meninas lindas, fofas, que de fofas elas não têm nada, né? Quem vê cara não vê coração, vocês vão ver. Uma administradora, uma contadora, que largaram tudo, gente, pra fazer o que você queria fazer, meu amigo. Né, Fábio? Você também, né? Ser feliz, gente. Sabe como? Como eu queria, como o Germano queria um dia a gente chegar lá, viajando o mundo para trazer as melhores experiências para os clientes delas, da agência, que não é, elas vão explicar. É agência, não é agência? Eu ainda não... Você entendeu isso direito? Eu entendi. Eu tenho uma dificuldade para entender. Eu tenho uma dificuldade um pouco para entender, elas vão contar direito. São as empreendedoras, fundadoras do Traçando Suas Rotas. Bem-vindas, Obrigada. Thaís e Cibele. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar Seja aqui. educado. Obrigada, Fábio. Obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui. Está sendo muito legal pra gente. A gente está bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Vamos bater um papo bem legal hoje, né? Muitas risadas. Muitas risadas, muitas boas dicas, muitas boas histórias. Sejam bem-vindas, né? Bem-vindas, meninas. E assim, só para quem está em casa, fiquem, porque vocês vão entender, elas atendem os clientes dela de uma forma tão especial e que é muito bacana. Vocês vão ter que entender, eu vou deixar para elas explicarem, mas como é algo muito bom, eu vou começar com uma pergunta já para ir na contramão desse negócio. Qual é o lugar que vocês não indicam? Nossa, já começamos assim. Já vamos começar já com polêmica. Qual lugar que vocês não indicam? Eu gosto de queimar o filme. Vamos, brincadeira. Olha, pessoal, um lugar assim que é muito famoso, todo mundo gosta bastante, mas que eu reluto em voltar, é Nápoles, na Itália. Gente. Eu realmente tive uma experiência. Eu sou louco pra conhecer a Itália. E eu amo a Itália, né? Vou voltar para a Itália, temos viagem para a Itália no ano que vem. Inveja. Mas a minha experiência em Nápoles realmente foi muito negativa. Foi tão negativa que eu não quis nem continuar. Eu peguei e fui embora. Talvez deva dar outra chance para Nápoles, né? Eu acho que deve. Mas... Vocês foram juntas? Eu ainda não conheço. Tá. Mas pelas histórias da Sim, Nápoles é um lugar que eu falo que eu quero conhecer por causa da pizza napolitana. Amo pizza. Mas ela fala, melhor você conhecer outros lugares da Itália primeiro. Será, Porque gente? Nápoles, ela realmente tem uma experiência muito negativa, né? E hoje eu penso assim que foi meu primeiro mochilão. No meu primeiro mochilão, passei por Nápoles. Eu já tinha vindo também de uma experiência bem traumática, chegando ali na Grécia, através do Porto. E quando eu cheguei em Nápoles, pessoal, a gente pensa em Nápoles o quê? Pizza, hey, mambo, música, todo italiano. mundo feliz, dançando aquele mar com água azul, né? Isso que a gente pensa em Nápoles. Mas, a hora que eu cheguei em Nápoles, o que eu encontrei foi muitas montanhas de lixo espalhadas pela rua. Caraca. Um trânsito assim que você não consegue se encontrar. Eu não sabia se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda. Tudo era permitido. E, gente, o que eu achei engraçado, né, peculiar, foram as pessoas comendo pizza mesmo, nas pizzarias famosas, mas em frente às pizzarias, montanhas de lixo na rua. E todo mundo comendo. E eu não me senti segura também. Eu não me senti segura. E depois a gente vai contar melhor, né? Mas essas montanhas de lixo é normal na Itália ou é em Nápoles que tem alguma coisa específica? Não é muito normal na Itália. Em Nápoles eles têm um problema lá com o recolhimento de lixo mesmo. E pode ser que justo quando eu fui, eles estavam com um problema sério, mas não tem jeito, né? A gente acaba criando uma impressão com o que a gente vive. Que ano que você foi, Cibele? Você lembra? Eu fui em 2011. Ah, não, o mesmo ano que eu fui. Não acredito! Ah, não! A gente vai
conversar. E você Se teve uma conhecemos impressão lá. Não, a diferente, gente né? vai conversar, porque assim, eu posso falar, né, Claro. chefe, Pode, com a certeza. minha coisa, a minha opinião. Eu, assim, não me apaixonei. Não é que eu, sou apaixonada por Nápoles. Deu um grito agora aqui, Fábio, né? Vou ficar mais longe. Desculpa, gente. Não é que eu me apaixonei por Nápoles, mas eu acho que tem o seu encanto. Agora a gente vai duelar aqui, agora a gente aqui, vocês dois só assistem, a gente aqui, ó, pá. Vamos ver, vamos ver. Não, gente, olha, eu fui... Que mês você foi? Eu fui em maio. Eu fui setembro, outubro. De 2011. Eu acho que eles estavam vivendo mesmo uma situação de greve, né? Que é constante. Tem um amigo aí, Léo Bosco. Léo Bosco foi quase da família, onde eu conto essa história também. E o Léo conhece bem essa região e ele me falou disso, assim, que é bem comum naquela região de Nápoles, a situação de greve dos lixeiros e tal. E você não ficou assustada com isso? Eu fiquei, mas você sabe de uma coisa? Eu cheguei na Itália pelo norte, né? Então, aquela coisa civilizada, arrumada, que os milaneses, aquelas coisas. E aí, fui descendo. Quando eu já cheguei em Roma, eu já vi aquele trânsito, aquela coisa, né? O negócio, aquele guardinha lá, fazendo aqueles sinais. Você fala, pra onde vai? Eu não sei pra que lado que vai, vambora. A gente entra ali na rotatória e vai embora. Quando eu cheguei em Nápoles, eu já estava mais calejada, já estava um pouco mais acostumada com o sul. E o que eu curti é que, assim, eu acho que tem uma coisa que difere mesmo, né, do que a gente está. Claro, a gente é turista, a gente conversou um pouco isso antes, né, meninas, na nossa primeira conversa. Eu acho que a gente é turista e quer ver a coisa arrumada. A real é essa, bagunça a gente tem no nosso país, estresse, medo, né? Você falou que ficou com medo lá, não se sentiu segura. Eu também não me senti segura em Nápoles, é verdade. Meu marido não volta mais, diz ele que não volta mais. Vai voltar, mal sabia, ele vai voltar sim. Porque quem decide sou eu, é assim mesmo, é isso, pronto. Justo, né? Assim mesmo. Mas eu acho que tem uma beleza no caos. A verdade é essa, assim, de ser diferente, de te surpreender daquilo que você vai vendo lá do norte até chegar naquela região. Eu acho que tem a questão que me tocou bastante do amor dos napolitanos pela região. Né? De se sentir orgulhosos de serem napolitanos, enfim. Eu vi um trecho de um jogo de futebol num bar, não sei se meu marido... Legal, né? Muito legal. Eles vibram, eles vibram mais do que a gente. Acho que hoje em dia a gente é meio xoxo pra ver futebol. E eles vibram, eles ficam super felizes. Então, teve a situação do lixo, eu vi essa situação também. Posso fazer uma pergunta antes? Pode, amada, vai. Ó, a gente tá aqui falando a verdade, né? Sim. Você viu ratos? Eu vi ratos. Ai, eu vi tenho pavor de rato. Eu Nossa, vi ratos em Tem Paris. muito rato na rua lá? Mas eu vi ratos em Paris, em Nova York, mas igual eu vi em Nápoles, andando em frente aos restaurantes. De frente, assim mesmo. Eu pensava, é impossível não ter rato aí dentro desse restaurante. Ai, Tipo credo. assim, a galera tá ali normal, vendo os ratos na rua. Normal, vendo os ratos na rua. Mas é porque e é comendo muito no lixo. restaurante, eu sei que é muito lixo. É Eu não normal gosto. que vai ter Ninguém gosta, né? Acho que 99% das pessoas que estão assistindo a gente nesse momento não gostam. Não, é verdade. Mas- Muito lixo, é uma experiência que Me impacta, assustou um pouco, né? me assustou bastante. Ah, porque... assim. Desculpa. Não, pode falar, Thaís. Porque a gente, quando pensa em ir pra Europa, o que a gente imagina é Exatamente. totalmente o oposto disso, né? Que nem a gente foi pra Suíça. Na Suíça, assim, foi o lugar mais limpo, limpo. que a gente já esteve na nossa vida, sabe? Você não vê um papel Nada. no chão. É surreal. Então, eu acho que aqui a gente tem essa visão, né? De que todos os lugares da Europa que a gente vai é assim. ser desse Mas não é. A gente jeito. chega em alguns lugares e se depara com esse caos, né? A primeira vez que eu fui pra Europa, eu comecei pela Alemanha e terminei em Paris. E eu tive um choque, assim. É, um Porque a chocante, Alemanha né? é extremamente também limpo, Organizado. organizado. E quando chegou em Paris, como tem muita gente, também tem muito turista, muito tudo, também teve esse choque, sabe? Sim. Eu falei, putz, mas eu gostei, eu adorei Paris. Eu não admito. Eu ia falar, não, tô admitindo. Primeiro fala mal de Nápoles nessa mesa. Agora eu vou falar mal de Paris. eu não aceito. Você Eu quer vou falar mal da pessoal. onde agora? Tá aí pra Não, falar. a Sibeli, Me ofenda, se me alguém ofenda. fala que não gosta de Paris, ela fala, não, não aceito. Tem Não. que dar uma chance, Não, vamos mas viajar com a Paris é gente pra Paris, fantástico. Eu não porque aceito também. aceito. Paris Toca, tem de amiga. A Então a agora a Z. gente já se deu bem de novo. Não, Você mas fala mal Paris de é lá. fantástica, mas só que quando a gente compara esse nível de organização sim, com assusta outros mesmo. Com países, certeza. né? Assusta. Com certeza. E eu queria, ali falando ainda de Nápoles, aí o que eu posso acrescentar, acho que a paixão que eles têm pelo futebol, que a Sá comentou, por causa do Maradona, né? Maradona Sim, o era cara Deus jogou lá mesmo, lá. né? Os caras choraram pra caramba lá quando ele morreu e eu lembro porque, agora eu entendo. Eu lembro quando ele morreu, que eu vi uma reportagem
O pessoal falando, pô, ele representava o povo napolitano e os caras xingavam o pessoal do norte. Nossa. E eu acho que tem essa treta mesmo, porque pelo que eu percebi na reportagem, é que o pessoal são os mais abastados no norte e os mais Sim. pobres no sul, é isso? É isso Sim. mesmo. É isso mesmo. Confere, e aí né, tem essa amiga? rixa, confere, né? Tem- Tanto e é eu- que- Você falou do Maradona, e eu não sei se você viu lá, mas eu vi em muitos lugares, muitos estabelecimentos, fotinhos dele. Na pizzaria que eu fui, você deve ter ido na da Michele, né? em Que é todos os lugares, é a mais famosa. É a mais famosa. Quem não foi tem que ir um dia, viu, amigo? Você vai lá na da Michele. Vai pra Nápoles só pra ir na da Michele. Mentira, não precisa ser Não, isso. eu sou a favor das pessoas irem confirmar por elas mesmas, né? Com Cada um certeza. tem uma Sim, experiência. sim. Essa foi a minha, poderia ter sido diferente. Eu acho que todo mundo tem que ir lá. É que é o seguinte, só pra vocês entenderem. As meninas aqui, a Cibele e a Thaís, elas só indicam pros clientes delas lugares que elas já foram, não é isso? É isso Isso mesmo. mesmo. Então, assim, é só lugares que elas já foram. Você fala assim, eu quero ir pra tal lugar. Eu quero ir, sei lá, pra um lugar... Vocês não foram pra África Ainda né? não. Ainda não, Eu quero ir infelizmente. pra África. Vocês indicam? O que vocês fazem pelo cliente? Nesse caso, a gente indica outra pessoa que poderia atender melhor do que nós. Vocês estão entendendo como o negócio delas é diferente? A honestidade. Exato, é diferente. Transparência em primeiro As lugar. férias das pessoas é um momento único, a gente já passa muita coisa no dia a dia. Não pode chegar e viajar para passar nervoso, passar perrengue. Porque, por exemplo, hoje você chega lá numa agência, quem vai te atender é um funcionário da agência, né? E que às vezes não conhece nada do lugar, né? Nunca foi, nunca nem... Pô, vocês vão... Depois, no final, a gente vai deixar os contatos delas aqui. Procurem, porque é um baita negócio. Vocês vão num lugar que foi validado pelas duas. E elas já viajaram pra caramba, né? Bora viajar, pessoal. Ai, bora gente, viajar. também quero. A gente tá aqui, né, todo assim, mas no final o Germano vai pedir um desconto pra vocês. Ele faz toda a vida. Com Preparando vocês agora, né, Fábio? É assim. A gente pede pra família inteira. Meninas, eu lembrei, depois a gente volta nessa história de Nápoles, porque eu fiquei engasgado. Mentira, não fiquei engasgada. Eu entendo o seu ponto. Mas também assim veio de uma experiência muito ruim, né? Que você teve antes, né? Antes da de Grécia. chegar em É Nápoles. isso que ia Isso. perguntar. Isso que ia Gente, perguntar. por que Conta pra que- eles. Um dos motivos que a gente começou, né? O que a gente começou é porque... Como que a gente se informava? Na internet, nos blogs, que são maravilhosos e ajudam muito. E nossa, gente, são maravilhosas, ajudam muito, porém a gente já passou por cada situação indo somente nessas informações de internet, né? Muitas vezes Do Instagram. a pessoa compartilha ou o que ela viveu, ou o que alguém viveu, mas nunca você vai viver tudo, né? Então, E a outra- realidade, quando você chega lá, muitas vezes é muito diferente. E a grande questão é, o que é bom pra aquela pessoa que tá fazendo o blog pode não ser bom pra você, né? Exatamente. Exatamente. E a gente veio a descobrir que algumas pessoas compartilham coisas que elas não viveram. Mas compartilham por compartilhar um conteúdo, por achar que aquilo... Só pra gerar conteúdo pra na página. produzir um Isso conteúdo. Isso mesmo. E através de uma dessas dicas de internet, eu descobri que tinha uma balsa que saía da Itália, ali do pé da botinha, até a Grécia. E era uma balsa hiper barata, era o jeito mais barato de ir pra Grécia. E lá fui eu. Fui eu na balsa. Cheguei na balsa, gente, logo na saída, já tinha uma poça de sangue, assim, ó, saindo do Sangue? navio. Isso mesmo, poça de sangue. Aí passou um pouco, veio a polícia, algemou um cara que estava dentro da balsa comigo. Levou Gente. embora o cara da balsa. E a gente passava assim, ó, tinha um alambrado e tinha um morro para cima. Na hora que desceu o navio, o pessoal começou a desceu um monte, assim, dezenas, assim, de imigrantes. Depois eu vim Sim. entender que são refugiados que vieram desesperados, né, de outro Sim. lugar, entraram por ali, só que não tem para onde ir. Por isso que a balsa é barata. Por isso que a balsa é barata. Uhum. Só que em nenhum lugar você vê ninguém falando isso. E aí chegamos, né? A gente ia de trem para Atenas, viemos por dentro do terminal, perguntei para atendente do terminal: moça, eu preciso pegar o trem. É seguro sair aqui na rua? Não é seguro, não saia. Ai, que delícia. Delícia Caraca. de férias. Mas É já seguro? chega Não, com não é sangue, seguro. poça de sangue. É. Não, você imagina a gente assim, ó, primeiro mochilão pela Europa, era a minha segunda viagem internacional. Aí ela falou: vocês podem ir aqui por dentro, que já vai estar direto na estação de trem, e vocês pegam um trem e vão para Atenas. Beleza, fomos por dentro, na alambrado, todo mundo ali assim, ó, olhando pra gente, eu realmente com medo, assim, real. Chegamos na estação de trem, o trem em greve. Putz. Não tinha trem, gente. Gente, a A gente ia ter perrengueira. que sair, não ia ter outra alternativa. Sai na muvuca ali Sair na muvuca. do pessoal que tava doido ali. Nossa, aí saímos correndo para alugar um carro. Ainda bem que tinha uma locadora bem pertinho.
Pegamos o último, gente, o último carro era minúsculo. Achei que nunca ia Vocês caber a estavam em mala de todo quantos? mundo. Em 5 amigas. Caraca, mais as malas. E foi no Mais Cinquecento, as sabe? malas. Aquele Tipo isso. Cinquecento antigo. Quando a gente Carro de voltou palhaço. pra isso mesmo. Quando a gente voltou pra estação de trem, já tinha um monte de gente cercando minhas amigas, assim, ó. Em cima mas que delas. história é essa? Eu buzinei e falei, vamos! Elas vieram correndo, assim, nunca vi arrumar um carro tão rápido. Foi 5 segundos. A gente achou que não ia caber a mala, de repente minha amiga fez assim, ó. A mala foi por fora, assim, Vambora. puxando a mala, do lado de fora da Mas vocês janela. foram direto pra Atenas. Fomos direto pra Atenas, Aí quando você gente. abriu o porta-mala, tinha as malas e saiu um refugiado Uma pessoa junto, junto, coitado. nossa. Ai, gente, gente, que Gente, treva. foi um perrengue, puta, assim. É a galera que vem Fiquei ali com da medo África, real. né? É isso mesmo. O pessoal que assim. atravessa de bote e Vai, que é improvisado. melhor morrer do que É o estar onde desespero, né, estava, é o gente? desespero. E aí chega lá, não tem emprego, não tem condições. Sim. Não tinha o que eles fazerem. Eles estavam em uma Puta, situação então essa difícil. cidadezinha que você lembra o nome da cidade que você chegou? É Patras. Patras. Nunca mais vou esquecer. Você chegou em Patras, você estava em Patras Cheguei, indo pra... eu saí de Bari, na Itália, Tá. que tem um portozinho ali, e cheguei em Patras, na Grécia. Tá, mas Tá. deixa eu entender. Você falou que quando chegou em Nápoles, você veio dessa experiência da Grécia. vim depois dessa Mas experiência da Grécia. Mas não foi ao contrário? Você está falando que você saiu da Itália para a Grécia? Mas aí depois eu Você voltei. foi indo e voltando. Ah, Eu fui, tá. depois eu fui até lá, porque tinha uma amiga que fazia teatro, que estava fazendo mochilão, e queria conhecer Atenas. Aí a gente foi até lá e voltou para a Itália depois, subindo até Veneza. Se arrependeu de Ai, ter ido que até lá? viagem delícia. Olha, eu não me arrependi, porque a Grécia é fantástica. Fantástica. Então, eu não me arrependi. Se eu tivesse que fazer de novo, eu não iria por Patras. Só Fica a mudaria a dica. rota. Nossa, eu realmente nunca ouvi falar dessa Não. cidade, assim, Patras. E foi um blog, dica. Sorte Nossa, a eu sua. penso assim, Tá. Porque a gente vê no jornal, não, a gente vê no jornal o tempo Não, todo não que os tem imigrantes estão chegando, Gente, fugindo de e- guerra, de tudo. Exatamente. Mas Na você não minha imagina- Algum lugar chega, né? Algum lugar chega. Na minha cabeça, a pessoa que falou essa dica jamais Ia ter esse pegou esse cuidado. navio. Ela não pegou esse navio. Ou Ela em algum outro momento Ou em pegou algum também, outro que não era momento, assim, mas- né? Porque tem muitas informações por aí também que estão desatualizadas, né? Então, É, às vezes também. você Também, viveu também. uma coisa e, de repente, mudou completamente o Importante saber, cenário. então, a Também. data, né, de quando é essa informação. Essa Também. informação. Ah, gente, essa é uma tentar boa, confirmar. porque essa experiência você veio em 2011. 2011, né? exatamente. A gente tem 10 10 anos anos aí. aí dessa Será que continua experiência? assim? Será que piorou, continua? né? As pessoas que seguem a gente aí, que podiam mandar, né, esse feedback pra gente, até pras meninas. De repente, a Cibele e a Thaís vão mandar os clientes pra Nápoles a partir de agora. Não sei, não sei. Tudo pode mudar. Não sei, não sei. Eu tô pensando aqui, gente, eu lembrei de uma história que eu vivi em Nápoles, mas vai ficar para um outro episódio, porque eu tô vendo o roteirinho aqui, ó, que o Germano fez bonitinho, que ele é aplicado, gente, esse menino é aplicado. E eu tenho certeza que ele quer saber de alguma história dos Estados Unidos, porque sempre tem umas... Brasileiro curte passar uns perrengues, Nossa, e a né? gente tem perrengue lá, hein? Vocês Nossa, têm? nos Estados Unidos a gente tem bastante perrengue, gente. Gente, Vou teve- deixar a Thaís contar essa história. Teve uma vez que a gente achou que o meu ex-namorado ia tomar um tiro, assim, da polícia. Gente, eu tô com medo desse episódio. Mas por Esse quê? episódio, assim, começou com poça de sangue. Foi no muro do Pelo amor México, de tava Deus. transportando alguma coisa legal. Gente, pior que A gente é bobinha demais. Eu falei que elas têm né? cara de fofa, mas de fofa elas não têm nada. Eu falei, sei. A gente, nos Estados Unidos, pra ir pra praia, assim, você não pode, né? À noite, eles têm horário de funcionamento. E a gente estava numa região que era um camping. Só que nesse camping tinha uma prainha privada ali, né? Então a gente falou, acho que aqui Posso? dentro tudo bem. Não tem problema, Não né? tinha nenhuma placa, nada. Então entendemos que estávamos dentro da lei. E aí pegamos umas cervejas, né? Fomos pro carro. Era pertinho de onde a gente estava ficando ali no camping. Armamos ali nosso acampamento ali na prainha e ficamos ali tomando umas cervejas. De repente, a gente viu uma luzinha vindo, né? E tava tudo escuro. Tudo escuro, tudo apagado. Quando a gente viu essa luzinha, quando foi chegando mais perto, desceu, era a polícia. Só que quando ele chegou, bem nesse momento, o meu ex-namorado estava indo no carro pegar as cervejas e eu e a Cibele estávamos lá no mar. No marzinho, né? Quando chegou a polícia, ele já desceu com a arma. E o meu ex-namorado não falava inglês. Então, a gente falou, meu Deus, prato ele cheio. vai atirar. E aí ele já, põe a mão pro alto, em inglês, né? Inglês, né? Put your hands Podia in the air, put your hands in the air. assim, ele vai atirar na Ele vai janela. atirar. Aí a Ele gente vai já saiu atirar. correndo, já viemos correndo pra falar pra ele, não. Não. Aí ele apontou a arma pra gente. Put your hands in the air. Aí tocou aquela música. Não, gente, eu tô falando isso pra dar uma amenizada nesse episódio, que eu tô preocupada com esse episódio. Mas é. Aí a gente já desesperado, ele, where are you from? Aí a gente, Brasil.
Aí ele, não. Bem na hora, gente, ele guardou a arma porque o Brasil tinha acabado de perder de 7-1 da Alemanha. Ah, não. Mas, Então- Gente, não, gente, é sério? Então o 7-1 salvou a salvou. gente. Salvou. Não, é sério? Ele sério. guardou, aí a gente falou Brasil, ele... Oh, não! Eu tava torcendo por vocês! mas ele falou inglês, tá? Inglês, sim, Ah, inglês. tá. Cheering for you, I can't believe it! E a gente já ufa, né? Puta, Fomos, graças a fomos Deus. salvos Pelos- pelo 7-1. tá vendo? Porque Alguém- assim, pode dar uma merda, porque assim, se a pessoa não fala inglês, né, que era com a tua ex-namorado, Não entende? Como não se a pessoa consegue, fica né? desesperada e, por exemplo, ele tava indo no carro. Indo no carro. Não, se ele faria- faz assim... Você ia fazer o quê? pronto, Você, né? você faria o quê, por exemplo? Não, eu entendo inglês, então eu ia levantar a mão. Eu sei, mas tô pra fazer de conta que você não entende, Não, mas amigo. por exemplo, eu tô falando o seguinte, Sá, se a pessoa fica desesperada e ela não sabe o que o outro tá falando, e ela faz menção de pegar alguma coisa no carro, Sim, o policial podia sim. achar que é uma arma. Sim. E atira. Já era. Nos Estados Unidos não tem É, essa, não. esse era o nosso pá, pá, medo. pá, o cara já ia cair, pronto. É isso mesmo, eu fiquei com medo real, assim, Mas eu falei, aí- vai atirar. Deu tudo certo, ele até ficou com tanta dó que a gente tinha perdido de 7-1, que deixou a gente lá na praia. Não, eu ia falar, Pode deu- ficar aí, não Porque- tem problema. Sério? É, Sério, tá bom. Horário, porque a Vocês praia ficaram? fechava. Não, pera, vocês ficaram lá à noitinha tomando uma cervejinha? Tomamos Porque o uma policial cervejinha. liberou? Graças a Liberou. Graças Aí, Felipão, você fez o Brasil perder por 7-1. Falar, alguém. Não, a Sibeli falou assim: deu tudo certo. Só se foi pra vocês, né? Deu tudo certo. Porque a gente, você A não gente tem tava aqui ideia. chorando. A gente foi zoado, a gente é zoado o resto da vida, né? Com essa história do 7. 7-1, Né? sim. Cada dia é um Cara, 7-1 Eu diferente. fui pra Alemanha depois do 7-1. Nossa. Nossa. Aí todo lugar que eu chegava lá... Pede, é né? turístico. Pede pra ser Não, zoado. Tem uns lugares que você... A maioria dos lugares turísticos, quando você vai entrar, tem uma pessoa que pergunta onde você é. Porque acho que ela quer fazer Um controle mesmo. controle e saber de onde são os turistas. Aí eu falava Brasil, aí todo mundo fazia... Tava mais uma piadinha. Na Áustria, cara, os caras tá meio... Nossa. Porque na Áustria eles são meio alemão ali também, né? Então eu falei, putz... Nossa, gente. Bem depois, você foi. A pessoa escolhe também, né? A Escolhe, data é. certa. Ah, não, mas a gente tava achando que ia ganhar, né? Tanto é que na ida a gente tava no aeroporto, a gente com a A blusa gente do che- Brasil é, e a um gente- cara com a blusa da Alemanha. A gente olhava com aquele olhar de ó, superioridade. vai perder, Você acabou, podia é. no dia do Prioridade jogo. Futebol só, né? De repente, quando eu fui lá ver, deixa eu lá ver quanto que tá o telão, já tava, tipo assim, 5-1 já. Voltou de sutiã. Voltei assim. Tirou. Gente, mas você tá perdendo, a gente parecia enterro, né? Ainda bem que a gente tava indo viajar. Ainda bem, nossa. Viver É. 20 Eu dias vou até, aí eu vou até nos cutucar um Estados amigo meu Unidos. aqui, porque eu assisti na casa de um amigo. Depois desse dia, nunca mais ele me chama pra voltar na casa dele. Por que Ficou tão será, né? traumatizado. Por que será, né? Traumatizado. Não, vocês ainda estavam a viajar. Eu assisti aqui, tinha feito uma cirurgia no pé, tô lembrando agora dessa Nossa, situação, gente. gente. Eu tinha um mês pra entregar minha dissertação de mestrado, com uma Nossa. cirurgia no pé que eu fiz às pressas. Fui pra casa da minha cunhada. Eu falei, eu vou assistir lá, porque no intervalo eu escrevo um pouco, não sei o que lá. Não E dá, tanana. né? Acabou a luz. Nossa, Acabou a luz, gente. acabou a luz, tava 5-0. Falei, beleza, na hora que ligamos a televisão, tá passando replay. Não era replay, não, gente. Era o outro sexto, gol. o Nossa. sétimo, e assim foi, né? Nossa, e assim que tristeza. foi. Pensa Então. que pelo menos tinha alguém lá na Califórnia, liberada pela polícia. Olha lá, tá vendo? pra ficar na praia tomando uma cervejinha Então, e pra a 7 cerveja a 1. também não pode beber na praia, né? Não Lá pode, não pode. e ele ainda deixou, gente. cara liberou vocês liberou, mesmo. gente. Então, gente, deu tudo certo. Obrigada, Sempre viu, tem Alemanha? alguém que tira uma Sempre tem vantagem, né? uma coisa boa. E qual que é o lugar... A gente falou do lugar que vocês não indicam. Eu já falei esse porta que é o lugar que vocês não indicam. Esse perrenguezinho aí, qual é o lugar que vocês mais gostaram de viajar? Não tem nem dúvida, né? É, menina? não tem As nem... duas? nem... As duas é o mesmo? É Com mesmo? certeza. Montreal, assim, sem dúvidas. Mas a gente também viveu uma experiência muito intensa lá, né? Intensa. Porque a gente foi fazer um intercâmbio. Ah, Então a gente ficou lá por 5 meses e foram os melhores 5 então meses vocês da nossa moraram, vida. moraram. muito tempo. É, sim, sim. E os Que 5 chique. meses de verão em Montreal, que é Então. cheio de vida, acontece de Nossa, tudo. muitos festivais. É que assim, só fala uma coisa, quando você, que agora eu lembrei, quando vocês foram fazer o intercâmbio é porque vocês iam abrir a empresa, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, a gente já estava com a empresa, mas a gente estava com os nossos empregos anteriores, só que a gente estava no momento que Na a gente não dava transição, mais né? conta de atender a demanda com Caramba. os dois. E aí a gente Falou, ou vai ou racha. Ou vai ou racha, isso, É isso mesmo. E a mesmo. gente decidiu ir. Nossa, muita E a- coragem, né? Muita E coragem. aproveitou para ir para o Canadá para conseguir se dedicar aos processos, para aprender Eu o inglês, eu francês, que ajuda bastante Então você também foi com pra o Montreal trabalho. primeiro. Não, Porque- A gente nós foi fomos juntas. Ela Na foi verdade- Falar fazer é francês, né? Mas ela na aprendeu verdade, inglês. Montreal é uma cidade bilíngue, né? Bilíngue. Então, eu primeiro
já tava assim, tudo certo, porque era o meu sonho, sabe? Fazer intercâmbio, não tinha tido dinheiro e tempo antes de fazer. Então, na hora que eu falei assim, chegou a hora, agora é a oportunidade, vou ano que vem. Tava com tudo pronto. E aí a Cibele falou assim, você vai pra Montreal então, porque Então também fui vou. mudando os meus planos, né? E caí em Montreal, de repente, de paraquedas. E aí ela falou, Montreal é uma cidade, assim, dos sonhos pra mim. Você já conhecia? Eu não conhecia, mas eu tinha uma amiga, arquiteta, que mudou para Montreal e ela só falava para mim desde o dia que ela pisou lá. Tem que vir. Você precisa vir aqui. Esse lugar é para você. Você vai amar esse lugar. Que e aí eu legal. fui, né, crescendo esse amor e cheguei lá e era muito mais do que eu imaginava. Caraca, é legal assim, você vê como... Eu já fui pra Montreal, você vê como Montreal é especial, porque quando as pessoas falam e você já cria uma expectativa, normalmente você se frustra, É. né? E você chegou lá e ainda achou que era muito mais do que aquilo Muito mais que do já te que eu falavam. imaginava, assim. Nossa, porque eu nunca mas- conhecia um lugar assim. Então tem que contar aqui que é assim, porque eu sou a única pessoa da mesa que não conhece o Montréal. Je parle très bien français. Não, mentira. E eu sou o único que não fala francês. Não, Thaís também não, então tudo bem. Não, eu não podia ficar pra trás, né, gente? Porque, né, eu sou aquariana com ascendente Libra, não sei nem o que significa isso, mas eu só sei que eu não gosto de ficar pra trás. Então, justifiquei assim. Não, e você falou de intercâmbio, né, Bergamo vai contar também, que você morou mas também, eu né? quero saber primeiro dela. Do Montreal, por que é tão isso. especial? Né? Sim, vou começar, né? Primeiro porque a gente se sentiu seguras o tempo todo que a gente estava lá. E quando a gente viaja, né, normalmente a gente se sente imigrante. E lá em Montreal a gente não se sentia imigrante, a gente se sentia local, assim. Acolhidas, sabe? Então, também é uma sociedade feminista, né? Onde as mulheres estão muito à frente. A gente ia nos festivais, a gente via casais com crianças, os homens cuidando das crianças, as mulheres tomando cerveja, as mulheres se divertindo, os homens levando os carrinhos, crianças pequenas, assim, uma criança de 10 anos levando uma criança de 3 anos para a escola. Nossa, então gente. era É assim. outra realidade. né? Nossa, Outra gente. fenomenal. Realidade. Outra realidade. Eu achei assim, eu acho que muito do que tem de errado assim no nosso dia a dia é que as pessoas não respeitam as outras, né? A gente quer impor sempre o nosso ponto de vista, o nosso espaço, e nisso sempre tem atrito. Em Montreal eu sentia que as pessoas respeitavam umas às outras. Umas as outras. Simples assim, né? simples. A pessoa assim. daquele jeito eu vou respeitar e pronto. E Ok. pronto, acabou. E vão me respeitar É assim que em contrapartida. funciona. A gente decidiu andar só de bicicleta. A gente ficava perto da escola, onde a gente fazia o intercâmbio, e andava de bicicleta. E nos primeiros dias, eu peguei e levei os meus costumes do Brasil para lá. Então, eu já entrei na contramão na rua de bicicleta. Ei. Tomei uma bronca. A gente não sabia que... Mas que nem aqui. Aqui não tem mão pra bicicleta. Não né? tem, a gente não sabia sabia. Você disso. tem que ir na mesma mão do carro. Então, E se o carro todo tá indo mundo só mão pra lá, respeita. você tem que ir na mesma mão da bicicleta. A gente nunca foi desrespeitada, nunca o carro se tacou em cima da gente, nunca me taquei em cima de pedestre. Eles respeitam os idosos, respeitam as crianças. Nossa. Então, uma sociedade assim que realmente eu não achei que existia. Mas existe em Montreal. Muito, gente. E por que vocês acham? Isso aí é o resultado. Mas da onde vem isso? Por quê? Sim, eu vejo um pouco pelo lado da pluralidade, né? Porque tem muitos imigrantes, mais da metade da cidade são imigrantes, então acho que quando a gente também convive com a diversidade, a gente também está mais abertos, né? As diferenças. As diferenças. Então, também tem um Montrealer que compartilhou um pouco com a Cí sobre a história de eu lá, fiquei né? 10 dias antes de ir embora, antes de ir para Montreal, para ir para outra costa do Canadá, que a gente foi passear lá. A maninha foi para Disney e eu fiquei 10 dias dentro da casa de um Montrealer lá, que eu aluguei no Airbnb. E ele me contou a história, assim, que os homens saíam para passar muitos meses no navio e as mulheres acabaram tomando conta de algumas tarefas, tomando a frente de algumas tarefas que normalmente na nossa sociedade são parte do homem. E nisso desenvolveram uma sociedade, assim, mais acolhedora, assim, nesse sentido de Mais uma comunidade. comunidade. De comunidade De um ajudar mesmo. o outro. O homem, quando voltava do mar, não achava estranho que a mulher estava, sei lá, além de fazer tudo que a mulher já faz, mas ainda tomando uma cervejinha, se divertindo Exatamente. e tal. Né? Cara, eu fui para Montreal, eu achei muito legal também. E eu não sabia que era bilíngue, eu achava que era francês. Que era né? francesa. Porque eu fui numa loja e... eu lembro que uma pessoa que me atendeu teve uma dificuldade imensa para falar comigo em inglês. Nossa, E que eu falei, curioso poxa, acho que é isso. porque
E ele falou que tinha ido estudar inglês em outro lugar. Eu falei, pô, então aqui é francês, Aqui né? é francês, mas Né? muitos, os mais antigos, eles têm essa coisa, assim, do francês em primeiro lugar, assim. Alguns não falam inglês mesmo, mas ela é até uma das poucas cidades do mundo oficialmente bilíngue. Bilíngue. O Quebec é só francês? Quebec é só francês. Quebec O estado é francês, né? É, Só o estado francês. é francês, aí a cidade, Quebec City, você foi pra Quebec Sim, City? foi. Linda, né? É. Ai, gente, que lugar. Ai, gente, Mas quero, é legal. Rodrigo. Não, tem Nossa que ir. listinha, Olha, amigo. eu fui 3 vezes já. Se topar, eu vou à quarta. Nossa, vamos chama junto. a gente, chama a gente. Que a gente, Gente, vai vamos. também. O Overbooking vai me patrocinar, assim, né? A próxima viagem, o Overbooking vai me patrocinar. O Overbooking não tá patrocinando nem eu. O problema é seu, porque vai me patrocinar. Se você, isso aí, cada eu um vou com seus conhecer o problemas. Canadá. Você não pegou quem vai patrocinar a gente é Ó, TSR. TSR. Ah, é verdade. No final, mas não assusta as meninas agora. No É. final a gente fala isso. Não, sempre que eu fiquei pensando, gente, uma coisa legal da gente, de repente, desenrolar isso num outro podcast, talvez, que eu lembrei de uma frase que é de outro jeito, mas que a gente tem ouvido desse jeito, que é: a revolução será feminina ou não será? Né? Porque eu acho que tem muito dessa situação de... Não é das mulheres tomarem a frente, mas é das mulheres poderem, de alguma forma, assumirem alguns postos, ou todos os postos, e usufruírem das mesmas coisas que os homens podem usufruir. Né? Porque, assim, por que a gente se surpreende ainda que a gente vai, vocês foram a um festival de música, e a mulher tá curtindo e o cara tá cuidando do filho? Fizeram juntos, né? Mais do que esperado, que, bom, half and half, pelo menos, né? Agora eu curto e você fica com a criança. Em casa super funciona assim, mas eu sei que é absoluta exceção. Eu sei que na casa do Bergamo funciona, aliás, Não, tadinha da muito mais Priscila. assim. Não, a Priscila... Agora que ela tá dando de mamãe, é mais com ela. É mais Não, com ela. sim, não, Então, agora e que ela e tá... é isso, né? Já tem algumas funções, Que vamos são dizer assim, que exclusivas. são da mulher. Que não né? tem Não jeito. tem Não como tem o homem como assumir. o Não homem tem dar de jeito. mamar. É. Então, o mínimo, penso eu também, que é em algumas atividades que podem ser divididas, ser, Que né? devem ser divididas. ser. Porque Devem. você vê, a nossa mentalidade ainda é essa. É Podem. essa. Não, eu Acha- digo assim, que podem ser divididas Que porque poderiam- o mamar não pode ser dá. dividido, Todo né? mundo tem a mesma capacidade Mas- cognitiva, né? É outras atividades que tem como, né? Que seja dividido, né? Porque... Bom, Quando eu vi a primeira vez, isso, no primeiro festival, eu fiquei tão chocada. Olha que loucura, gente. Que eu fiquei pensando assim, quanto tempo esses homens vão ficar carregando os bebês e as mulheres Olha, dançando? essas folgadas E aí eu dançando. fui lá conversar com eles, porque eu sou dessas. Eu gosto de conversar com as pessoas. Aí eu fui lá. Quando fala que é do Brasil, o pessoal ama. E as mulheres não falaram assim, quem é aquela louca conversando com meu marido ali? Não, pior que não, gente. E aí eu falei, sou brasileira, desculpa, nossa cultura, isso pra mim é inimaginável. Até filmei, a gente tem um vídeo deles, assim, né? Que legal. Aí eles falaram assim, poxa, minha mulher já carregou 9 meses. Eu não podia fazer isso. Mas agora eu posso estar aqui cuidando deles enquanto elas se divertem. E isso faz, Gente. eu acho que isso faz uma diferença enorme Poxa, na com certeza. relação que se estabelece com a criança, como essa criança olha para os papéis femininos e masculinos, com né? certeza. E eu falei do Bergamo que assim, ele é extrovertido, mas ele é tímido para algumas coisas. Eu lembro que o Bergamo foi uma referência, é germano, mas eu chamo ele de Bergamo, eu já contei num episódio isso, já contei, Sim, né? sim. Então vocês procurem um episódio. E ele era uma referência para mim e para o meu marido quando eu engravidei, porque a gente lembrava, o Bergamo faz home office, né? E a mulher dele trabalha full time, o dia inteiro fora. E a Aninha, que é a filha mais velha dele, praticamente criou, né? Juntos. Ah, olha lá, juntos. Aí, Ele ó. fala, ele diz, não, mas ele tem uma relação É com a que eu- Aninha que é Super lindíssima, próxima, de uma excelente. proximidade que eu vi Não, em poucos lugares, entendeu? O pai com uma menina. E eles têm uma relação incrível. E eu lembro que meu marido falava assim, e meu marido na época não fazia home office, depois da pandemia, graças a Deus, passou a fazer. E ele tem essa relação hoje com a Maia, né? E era uma referência pra gente falar. O Rodrigo falava, nossa, imagina pra Aninha que legal que é ter o pai super presente na vida, o pai tomando Muito à legal. frente de várias coisas que, em uma outra situação, fica só com a mulher. Só com a mulher. Né? E foi uma... Mas Parabéns. Acho que ele viu, nem Germano? sabia, Muito eu acho que ele legal. nem Mas sabia. na minha cabeça, acho que minha esposa se doa mais para os filhos do que eu. Sabe, na minha cabeça. Mas a questão é que nesse período dessa primeira infância dela, a gente teve a pandemia e eu tive a oportunidade de ficar ficar mais em casa. tempo com ela. Então eu sou um cara que talvez nem nos afazeres, mas eu brinco muito, eu tô o tempo todo brincando, enchendo o saco. As pessoas falam, nossa, você olha já como as coisas são. Você brinca com a sua filha como se fosse um menino. Não, eu brinco com a minha filha como se fosse minha filha. Entendeu? Poxa, viu só? Mas assim, então,
É isso, então Muito eu acho legal. que... o Eu acho que negócio eu te tá aí. surpreendi agora, né? Que ele ficou meio assim, falou, nossa, Falei, será? Um elogio, né? Porque é real, eu sou muito com ele, mas é verdade. Acho que eu nunca te falei isso, né? Por fora, assim, olha, em off. Em off. É. Não, mas é verdade, é uma referência pra gente, porque ele tem uma relação muito bacana com a filha, assim, uma coisa de cuidar mesmo. Ele é um pai presente na vida, Muito legal. muito presente. Tá vendo? Gente, tá bem, vendo? Ele viu? não é só um Ela não bichinho fica só me bonito. detonando aqui, de vez em quando ela Não, reconhece. Você vê, é feio, mas tem suas qualidades. Que é mais importante. não, Mas sério. fica direto o cara bonito que, né? Mas vamos parar de rasgar cedo Vamos aqui. lá, vamos E lá. eu quero saber da história dos festivais também, cara. Porque É. vocês falaram aí, porque eu fui em festival. Fala um pouco, dá pra falar um pouco desse festival? Com Você foi certeza. também? Nossa. Foi também? Ai, contem, eu vou Ai, ficar não. aqui. Assim, a gente escolheu a dedo na época pra ir pro Canadá, porque o frio é frio, né? Tanto é que Montreal menos 30. Uau. Mas a gente chegou lá em maio e fomos embora em setembro. Então a gente aproveitou pegaram o melhor momento. a melhor época, assim. Então. Qual é o melhor momento? Fala aqui pra gente. essa época tá? mesmo, é de Primavera, maio verão. a setembro. Maio a setembro. Qualquer um desses meses são excelentes. Sendo que agosto é aquela altíssima temporada, Sim. porque eles também tiram férias. Então aí lota tudo mesmo. Mas nessa época são as épocas dos festivais, né? Então tem festival de tudo que vocês imaginarem. Tem festival de cerveja, tem festival de música, tem festival De dança, tem festival de comida, de todos os de países fogos, do tem mundo. tudo. O, Tem o Campeonato muito Internacional de Fogos de Artifício é lá, Campeonato Mundial. É Tem um campeonato? Tem um Gente, campeonato. Você sabia disso, Fábio? Fala que não Eu não pronuncia a sabia. única. Você também não sabia? Gente, Eu achei que você soubesse, pensei que era da lindo, única e da é mesa. muito legal, porque todo mundo para assistir de vários pontos da cidade. deve Assim, ser lindo, eu a cidade se adoro. organiza. Mas é só pra um isso. período também, É, assim. tem São um alguns. curto. Vai algumas ficar semanas. o mês inteiro soltando fogos. Não, são algumas semanas e alguns dias específicos. Assim, sexta, sábado, domingo, por exemplo, né? E o que eu achei mais legal é que parece que a cidade para e fala assim: nossa, como eu posso fazer as pessoas felizes? Ai, Não, que é só- demais. vou, demais. vou fazer esse festival e eu vou fechar 500 quarteirões para todo mundo andar de volta. É. À vontade. À Não vai ter vontade. carro, vai ter isso, vai ter comida, vai ter bebida. De graça, tá? Os festivais são de graça, na rua. Não é festival que tem você um ou outro que paga você pra ir. Não é paga e você Primavera ainda paga Sound, pouco. você paga Não, não, 800 eu fui- reais. não ou é. Tudo, as músicas, assim, apresentações de artistas, assim, na rua. E todo mundo se respeitando. Todo mundo. Você não vê briga, você não vê assalto, você só vê as pessoas se respeitando. Eu tenho uma teoria que eu acho que não pode estar errada, né? As pessoas passam tanto frio no inverno que elas chegam no mas é verão. também. O verão elas têm que falar, meu, a gente vai fazer de Festivas. tudo. Isso, E é tudo Samantha, mesmo. E é o seguinte, não é que assim, que nem aqui a gente tem a virada cultural que é 1 ou 2 dias. Não. Cara, os caras pegam esse período inteiro e revertem para a sociedade, assim. É isso o que a gente pode fazer para a sociedade? É isso mesmo, vamos E viver. acabou. Nessa época do E as pessoas, quente. parece que as pessoas não têm trabalho. Não que as pessoas não estão trabalhando, mas as pessoas vivem aquele período inteiro. Aproveitando loucamente o Elas sol. pegam um trabalho meio período para Elas poder preferem curtir o trabalhar sol no resto do dia e poder viver. Gente, mas olha a qualidade de vida de um lugar que você Outra. pode ter um trabalho de meio período. Nossa, esse episódio é sobre viagem, mas é sobre uma reflexão Vida, sobre vida. Sobre sociedade Não, de verdade, também, sobre né? sociedade, Com né? certeza, com Então, e você vê certeza. que funciona, que dá certo. E eles, Que dá assim, certo. aqui a gente vive pro trabalho, né? E lá eles trabalham pra viver. viver. Pra curtir a vida. Então, eles, primeiro lugar, curtir, realmente tem essa questão também do inverno, porque no inverno eles fazem também algumas coisas. Por exemplo, eu Inverno. descobri recentemente que o basquete, eles que inventaram, né? Porque era um esporte que precisava Ah, é? ser dentro de algum lugar, De algum esporte. Entendi. Então, não eles... podia jogar beisebol, não podia jogar futebol. Não tem então- atletismo. O basquete atletismo. canadense? Ah, não Sim. sabia. E- Os americanos vão ficar doidos. Vão, É. né? Então, Mas- pensei agora. Vocês foram Mas no é estádio isso. lá? Eu fui naquele estádio, no estádio olímpico. Ah, fomos Sim. muito E a legal. Nádia demais. Comaneci foi lá e ela tinha 10 anos, 11 anos, e ela ganhou todos os 10. Das Olimpíadas. Das Das Olimpíadas. Sim. Montreal Muito legal. muito Não, legal. Não, é Montreal muito é assim, especial, assim, Vou anotar pra aqui. gente. Real. E a coisa Quero. assim, que tinha dia que a gente falava assim, meu Deus, onde a gente vai? Porque que eu tinha faço 5, hoje? 6 opções fantásticas. Tinha festival de jazz em um lugar, Sim. festival de blues Sem em ser outro. feriado. Não, Sem ser dia terça-feira, especial. Qualquer dia da Qualquer semana. dia. Ó, eu cheguei lá, eu não sabia. Eu falei, obviamente, vou pro Canadá, vou em junho, julho, ali, né? Agosto, aqueles No mês meses mais melhor. favorável. Cara, e aí eu fui surpreendido. Quando eu cheguei em Montreal, o cara do hotel falou assim pra mim, ó, tá aqui, ó. Ele me deu um papel gigante e falou, aqui são todos os festivais, mas é tudo letra pequeno, um monte.
Aí eu falei, caraca, mano. Aí eu fui ver show do Police de graça. gente, sério? Sério, É tudo. assim, tudo de de outro graça. mundo. De outro mundo. Ficou marcado assim, no meu DNA um show de jazz que eu assisti, um palco gigante numa praça gigante que eu não me lembro o nome, mas o jazz lá é muito foda. Você tinha quantos anos, Bergamo? Puta, acho que foi 2016. Ah, foi recente, faz, sei lá, uns 25 dessa anos. vez agora. Tá. E eu quase que falei, é verdade. Tá, sei. Não faz muito tempo. Que delícia, gente. Tem que ir, sabe? Sabe o que eu lembrei agora? Eu acho que essa sua teoria... Não é uma teoria sua, né? É real. Essa coisa de quem passa muito frio, muito longos períodos, né, no inverno. Quando chega o verão... Uau, eu tô lendo... Quer viver, Olha, né? isso tem uma... Eu não sei se você viveu isso, porque você viveu em Paris também, é isso? Não, você viajou pra viajei Paris. pra Paris. Tá, só, algumas vezes, mas tá? Mas, é ó, o futuro. você tem uma dica, que eu não sei se você foi a Paris nessa época, e que eu, depois de eu ter vivido isso, eu falo, gente, tem que conhecer Paris no dia do festival de música deles, que é o dia da música, né? Nossa. Você conheceu? Não, Fête mas de eu la tô Musique. sonhando. Fête de la Fête Musique. de la Musique. Quando acontece o Fête de la Musique? Todo ano é na mesma data, porque é no solstício de verão, para entrar no verão. Solstício de Isso, verão. no solstício de verão. Gente... Eu já tinha morado em Paris, eu tinha ido outras vezes. E a última vez eu peguei o Fête de la Musique. Eu nunca vi o parisiense tão cordial. Porque assim, Nossa! eles não são muito cordiais, mas muito. De chegar ao ponto da gente sair de uma estação de metrô, e eu com meu marido tentando tirar foto de umas flores junto lá, um lugar bonitinho que eu curto, me passa um rapaz e fala, quer que eu tire a foto? Eu falei, não é Nossa! possível. Que eles E estão no era, Canadá? e Eu já era... tive várias tretas já. Então. E eles estão felizes, e assim. E é um pouco. Só que, né, não acontece o verão inteiro. Tem esse dia específico, acontece na França inteira, inclusive, né? Não é só em Paris. E muitas coisas, a maioria das coisas gratuitas, aliás, eu tive o prazer de finalizar. Foi o nosso último dia de viagem. Eu fiz foi a viagem da Turquia, da Grécia, e a gente terminou em Paris. Putz, que delícia. O último dia é esse Fête de la Musique. Nossa, e o fechou com último chave de ouro. evento foi... A gente assistiu um concerto de uma violoncelista. Violoncelista que fala? É, sim. Uma das maiores do mundo, depois que a gente descobriu. Na apresentação, o cara disse isso. Eu falei, será? Depois porque era real, oficial. Digno, maravilhoso, uma coisa linda. Embaixo da pirâmide do Louvre, sabe? A pirâmide invertida. Nossa, Gratuito. gente. Eles fizeram Que um palco sonho. ali gratuito. Gratuito. Cara, assim, sonho. e aí você via, né, a pirâmide em cima, o céu estreladíssimo, porque um verão lindo, maravilhoso, o céu estrelado, aquela mulher tocando, orquestra junto. Nossa, um sonho. De graça. De graça. E aí sabe o que acontece? Você tá lá naquele ônibus que fica passeando na cidade Um hop-on, e você não tá hop-off. ligado. E você não tá ligado nessas coisinhas que tá são acontecendo. de graça, são mais legais. Né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí vocês foram lá, estudaram em Montreal e depois foram pro outro lado, no Canadá. Isso mesmo. A gente foi pro outro lado. Quando a gente estava em Montreal, a gente também desceu para conhecer outros Newfoundland, que é uns estados meio fora da rota turística. Fomos conhecer a maior maré do mundo. que Maior maré? Gente, maior maré. E eu cheguei inacreditável. lá... Cheguei lá e falei assim... Tava vazio. Eu falei, isso não vai encher hoje nunca. Porque Nunca. quando você chega, você vê a rocha inteira, né? As pedras Uma assim. falésia, assim, ó, Você linda. vê a areia. E aí, de repente, conforme vai chegando o dia, sobe tanto o mar que cobre tudo aquilo. E aí as Como pessoas chama o lugar? passam de caiaque. Fugiu eu vou lembrar pra falar. Fugiu o Tá nome agora. seco e enche a ponto De repente, enche. Eu lembrei do todo Monte vai Saint-Michel. enchendo. E aí você... Impressionante. Aí a gente fez essa Pode costa fazer. aí e depois do intercâmbio a gente foi lá para outra costa de Vancouver e Rocky Mountain. Então fizemos Canadá E de Rocky ponta a Mountain. ponta. Eu gosto, hein? Tem Nossa. alguma história legal lá? Nossa, lá a gente tem muitas, muitas né? histórias, mas uma que marcou, gente. Nossa, pode contar, Maninha, que eu Conta fiquei você. envergonhada. Gente, não, pera, vocês ficaram pelados, coisa assim, Não, sabe? Gente, nadaram piada naqueles Teve um lagos. dia né? que a gente não. quase, né? Não. Quase, porque a gente queria entrar no lago, não tinha ninguém. E a gente não queria entrar de roupa porque a gente não tinha outra roupa pra molhado. trocar. Ia Cara, ficar vocês com são frio. doidona mesmo. Doidona mesmo. Aí eu falei, Aproveitam a Sutiã e vida. calcinha e Bora. bora pra água. Bora, E entramos, fomos. só que foi assim, ó. Ah, mas vocês Pular. ganharam. Um gelo, pra né? caramba. Um gelo. Não, Foi parece assim, que tem 3 mil segundos, facas porque assim, ó. não dá pra Sem- ficar mais que isso. Não dá, sem Eu chance. fui pra lá, né? Tava no Lake Moraine, né? E aí meu sobrinho, não, vou entrar, não sei o quê. Vai tudo fazendo aquele, tipo, como se fosse o fim do mundo, né? Entrar aí pra gente é muito gelado mesmo.
Aí o pessoal, vai, aí a galera, vai, ele entrou. Aí, tipo, se sentindo o Hulk, O né? Hulk. Daqui a pouco eu vejo que a galera tudo nadando lá. Tranquilão. Nadando de braçada, fazendo respiração de coisa mais crown, normal né? do Tipo, mundo. não sei o que. Não, e esses lagos, muitos deles são águas De degelo, do né? degelo, por isso É, fica esse Todos azul, são, né? Todos são água de degelo. Porque ele Todos. tá longe do mar, só pode ser degelo ali. Nossa, aquela água muito azul frio. linda. É muito É frio. turquesa, gente, né? eu lembrei, não precisa ir muito longe, hein? Tem a Patagônia aqui, perto da Patagônia. legal. Nadei com a minha Linda. filha na barriga num lago de degelo. Louca. Mas termina de contar, eu depois eu já Nossa. conto pra vocês essa história em off. Conta. Então, E- a gente gosta muito de fazer trilha, né? Gosta muito de fazer trilha. E lá nas Rocky Mountains, nessa época do ano, lota muito. Então, as diárias das hospedagens ficam muito caras. Então, a gente acampou. A gente gosta de acampar, acampou bastante. Vocês são bem hippie, né? Bem- Campanada pelado. Tudo, né? Gente, a gente tenta de tudo. Não, ó, você vê do- que na mesma viagem a gente vai no hotel 5 4 estrelas, estrelas, né? até o camping, Excelente. sabe? A gente se vira com o que tem, sabe? E aí a gente descobriu um passeio que a gente não conhecia antes, que é um dos lugares mais fotografados do mundo. Só que eu não conhecia antes, é um lugar especial para os canadenses, com uma lenda indígena assim. Depois eu compartilho um vídeo, foto com vocês, coisa linda. Como Compartilha pra chama? gente colocar aqui. E É, agora, sim. não lembro o nome. Tudo bem, mas vocês É, vão só falando Vamos e eu... lembrar, a gente vai colocar aí sim, embaixo. E a gente decidiu de última hora fazer o passeio, não queria perder. E a gente não queria dirigir à noite, porque tem muitos animais selvagens na estrada. E a gente estava numa cidade que chamava Jasper, acampando. Aí a gente saiu do camping, né? Fez check-out no camping, fez o passeio. Quando voltou pro camping, não tinha mais vaga para dormir. Não tinha vaga em nenhum camping, os hotéis todos lotados, as hospedagens. Só tinham hotéis muito caros. A gente estava no fim da viagem há meses no Canadá. Não Vivendo tinha... de batata frita. Isso mesmo, poutine. Poutine. Vivendo de poutine. E aí a gente não falou assim, bom, vamos dormir no carro. Tinha um monte de gente dormindo no carro, mas eu pensava assim, eu não posso fazer nada errado, porque se eu fizer, eu vou ser pega. Porque Férias na prisão, férias na prisão. Eu só penso assim, meu Deus, férias na prisão, férias na prisão. Mas a Mas gente... no Canadá de boa. De boa, mas eu achei que eu tava fazendo Uma alguma coisa ilegal. Você achou Legal. que dormir no carro era ilegal? Achei. Ah, um lugar tão certinho, né? Não, Onde que dorme? Na cama. Se não tem cama, não pode. É tipo isso. Tem né, camping, Fábio tem- Hill, é pensei. isso. É. Só que aí eu olhei assim, eu falei, nossa, vários carros motorhome, porque todo mundo quer ir pro Canadá ver os lagos, ir pra essa parte, né? Fazer os E passeios. eles mesmo, né? Quando eles vão fazer as viagens deles, eles viajam muito dentro do Canadá. Dentro, Essa viajam época, muito de assim, motorhome. Você vê muito motorhome, é muito. verdade. E Eles não são- tem espaço para todo mundo. Então, tinham várias pessoas na rua. Aí a gente falou, beleza, tá bom, ok, vamos dormir na rua. Rodamos a cidade inteira, porque nenhum lugar tava bom para mim. Aí, eu falei, vamos dormir logo. Encostamos num lugar. E aí eu falei assim pra Maninha, tá bom, vamos dormir aqui. Ah, e só um parênteses, né? Que a gente tinha... A gente gosta muito de natureza, né? Então E a animais gente... selvagens. A gente, inclusive, é vegetariana, não come Sim. animais. Ah, é? Sim. Então a Eu já não gente... posso chamar pro churrasco. É, Pardinho, sou vegetariana. tem Pardinho tá bastante coisa cancelado pra pra elas, velho. Não, tem muito... quieto. tem- Churrasco tem muito vegetariano. verde, né? Fala, desculpa, E- dos animais não, imagina. selvagens. E aí a gente ficou assim, a viagem inteira procurando esses animais também, né? Porque a gente queria ver eles na natureza, no Queria habitat ver os deles. lagos, mas queria ver os animais também, Claro. né? Era Sim. uma parte Pô, muito o importante urso, pra gente. Não, É um dos Principalmente símbolos do esse. Canadá. né? principalmente o urso. O Caçando pessoal lá com urso, aquelas gente. buzinas pra urso e a gente, não, nem compramos quero nada buzina, disso. não Eu quero quero ver o nada. urso mesmo. Ah, Mas, buzininha assim, pra espantar. Buzininha pra espantar. Teria essa, com certeza. Terei essa, gente. Pavor, Não, e a socorro. gente, não sei o que a gente pensa. Fomos sem buzina, sem nada. Saía Passou no horário- mel no corpo. Vem, urso. Vem, urso. Aí a gente saía assim nos horários que falam que no amanhecer e no pôr do sol são os horários que eles estão mais ativos, né? Então a gente ia bem devagarzinho com o carro pra ver se encontrava algum. E nada, tudo bem que a gente já tinha vivido uma experiência Já na tinha outra visto, parte Gente, do Canadá, a gente vocês tinha sabem visto. que vocês não comem carne, mas vocês sabem que o urso come, né? Ficam felizinhos, inclusive. Não. E a gente viu vários animais selvagens, vários, muito legais, menos o urso. Menos o beleza. urso. E essa era a nossa última noite dormindo na rua. Aí, beleza. Pode contar. Aí a gente falou, tá bom aqui, vamos dormir, né? Tudo bem, deitamos, dormimos. Quando eu acordei com a Cibele já assim. Maninha, acorda, que estão tirando foto da gente. Aí eu falei, quê? Ela já tava com aquele trauma achando que tava fazendo coisa errada. Tava, gente, porque eu Estão sou, tirando eu foto, sou estão assim. tirando foto, acorda, levanta, Tem a estão tirando foto da polícia ali gente. do Tem uma outro lado da polícia e tinha assim um aglomeradinho de pessoas, Em sabe? volta do carro. É, do Perto outro de lado da vocês. rua, a gente estava estacionado de um lado, na outra calçada
tava essa galera e olhando diretamente pra onde a gente vocês. tava Não. e fotografando. Qual que era o meu medo? Vocês trocaram, botaram nos pijaminha? Não. Estavam peladonas, peladonas. A Samanta pensa que elas são irmãs, não dá pra fazer suruba, não. Não, amigo. De roupa mesmo. De fingindo que roupa. não estamos subindo na Ou rua. pelado ou de pijama. Tô brincando, gente. Gente, a gente pensa, a gente acordou e falei assim, meu Deus, e agora? Quero escovar o dente, onde eu vou? Tim Hortons. Aí fomos no Tim Hortons. E aí a gente, quando viu esse pessoal aí, a Cibele me acordando assim, eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo, né? E saímos ali bem tranquilas do carro, como se nada tivesse acontecido ali com a gente. E fomos se aproximando desse pessoal. Aí quando a gente chegou do lado deles, aí a gente, o que tá acontecendo, né? Daí eles olharam e falaram assim, olha ali, ó, o urso em cima da árvore. Quando a gente... Olha do carro de vocês. Que árvore, Gente, Era a do árvore lado. O carro de vocês estava embaixo. Nossa, a árvore tava do Exatamente. lado. Um ursão em cima, assim, Ursão. no meio da Dormiu cidade. a noite inteira Dormiu com a noite gente inteira com a ali. gente. E vocês sonhando com o urso. Eu não Com vi o o urso, urso. eu vou embora sem ver o ursinho. Caçamos- E o urso aqui, ó. em Porque cima, ele bem tinha ali, ido. né? Gente! Ele tinha comido tantas berries que eles estavam eles no que ele comem falou, frutinhas. coma berry. Porque o urso é vegetariano Que também. também come, é fofo! verdade. E aí ele tinha comido muito, então ele tava dormindo. E aí eles dormem, que dá até medo, porque parece que o galho vai quebrar, porque eles sobem na árvore, eles dormem no Em galho. cima do galho, jogadão. Peso, Sim, jogadão. jogadão. Grandão, Sim, urso de um lado grandão, pro outro. gente. Grandão! É. Gente, não, Nossa. foi muito legal. Foi Que assim. sorte! Tem foto disso? Tem Foto, Ah, eu falo foto das vídeo. pessoas do carro. Tem De vocês tudo. com aquela cara. Vocês saíram no Jornal da Cidade, certeza. certeza. Brasileiras É, dormindo em casa. Não, eu tinha medo de falar assim, você não volta mais pro Canadá. Você Nossa, dormiu na rua. tamanho- Não, mas também não é assim, Não é não. assim também. Vocês passaram nos Estados Unidos, tomaram cerveja na praia. Fugimos da Pô, polícia fugindo nos da Estados polícia. Unidos uma vez, na Califórnia. Sabe o que aconteceu uma vez comigo em Paris? Na primeira vez, nesse mesmo mochilão, da Grécia, de Nápoles. Em Paris, era o último destino, tava indo embora. E a gente ia embora pela Espanha. E ia comprar o trem. Eu tava com o meu passaporte e o passaporte de todas as meninas. Estávamos em 5. Elas tinham ido pro hotel e eu tinha ido na estação de trem comprar o trem. E aí, a minha amiga falou assim, ó, usa aqui, ó, porque você usando esse daqui, a gente já comprou, tá livre. Aí eu passava lá na estação e nada, não ia. E aí, de repente, um morador fez assim pra mim, vem. Passou Junto. e eu cruzei atrás, mas eu não, Tá junto. eu não faço isso por quê? Porque você pega, sabe o que aconteceu? Foi Foi pega. pega. Uma multinha virei- deliciosa. Eu virei a rua assim, veio pra mim era a polícia de Paris. Cadê seu ticket? Controler. Controlar. Aí, entreguei o ticket e a moça falou, esse ticket já tá usado, esse ticket já tá usado. Eu tava com o passaporte de todo mundo, eu pensei assim, e agora? Vou ser presa? Deportada. Com o passaporte de todo mundo, como que eu vou falar com as meninas? E aí, eles estavam num grupo de 5, só essa moça tava aprendendo inglês, todo mundo falava francês, na época eu não sabia falar nada de francês. Sim. Aí eu nervosa, assim, eu suava, gente, suava, assim, ó. E aí, ela acertava uma palavra em inglês, os amigos batiam palma. Na hora você mó tensa aí, Tem galera. uma situação. Gente, a gente vai o que pagar você tá uma multa fazendo? gigante aqui. Extorquiram ela. Aí ela falou assim, a multa é tanto. E eu não tinha, era o último destino, sempre assim nessas. No Sim. último destino, sem dinheiro. Quanto você tem? Abri a carteira, ela foi lá e pegou todo o dinheiro que eu tinha. Sério? Mas me deixou com os passaportes, porque por isso que eu tenho medo. E eu pensei assim, meu Deus, não vou mais voltar para Europa. Pô, não deu nem pra usar um 7x1. Não tinha conseguido 7 a 1 ainda um ainda. 7x1. Pegou todo o dinheiro da minha Caraca. carteira, mas pelo menos eu... Pra mudar de Passaportes. assunto aqui, o que vocês acharam dos lagos lá do Canadá? Nossa. Vocês visitaram todos ali, o Moraine, o... Lake Louise Louise. e os fora da rota turística também, a gente foi conhecer. Nossa, muito lindo. É uma viagem assim Tem que- alguns canyons ali também, né? Nossa, que maravilhoso, assim. É assim, pra galera entender, a gente vai colocar foto aqui, mas quando você vai qualquer loja de televisão, fica passando aquelas imagens, Imagem de você Google. vai de lá. ver o lago, você vai ver o O Lago Moraine ou o Moraine. Louise, eles sempre aparecem. Sempre, Nossa, coisa porque- linda, assim. E não faz muito parte da rota, assim, de viagens do brasileiro. O brasileiro é difícil de ir até lá. O brasileiro faz o que, geralmente, gente? Canadá? Eu nem conheço, É, mas o vai Canadá, geralmente pra quando vai- Toronto, Vancouver, né? porque tá Em pertinho de Vancouver. Nova York, Toronto é por isso, Toronto. né, geralmente. E às vezes até chegam, quando vai pra Vancouver, até que próximo, assim, ali de Vancouver, né? Mais ou Os menos. Rocky Mountains. Então, às vezes até chegam a fazer algum passeio, assim, mas é mais difícil De de irem Vancouver pra dá esse 4 lado. horas. 4 horinhas. Nossa, é puxado. 4 horas Puxado. é E de puxadinho. Vancouver, o que o pessoal faz?
pega um tour que passa 2 dias. É, Aí entra isso de mesmo. ônibus e faz tudo muito correndo, não dá tempo de aproveitar direito. Mas é um lugar assim que... A gente rodou quase 8.000 quilômetros ali. É. Então a gente veio de Vancouver, foi indo lá pra cima, pra parte de Victoria, que é outra cidade, né? Depois descemos e fomos vindo toda essa parte aí da Whistler, Jasper, Banff. Ficamos ali. Nessa viagem a gente rodou Caraca, 15 mil saudade. quilômetros no total, assim, no Caraca, Canadá. De um eu fiz uma lugar rodei pro 4 outro. mil. Nossa. Vocês rodaram 3 Meu mais. Deus do Que céu. delícia, gente. 3,5 a mais. E assim, falando, a gente falou de lugares legais, a gente falou de lugares que vocês não indicam, lugares que vocês indicam, né? Que vocês mais gostaram. Quais as dicas que vocês dão para os turistas não caírem em golpes? Nossa, golpe tem Aliás, demais, vocês já né? caíram em A golpes? gente já caiu com certeza. Esse da carteira foi quase um golpe, hein, gente? Porque Praticamente. sacanagem, eu né? pensei que ele ia falar que era um golpe, porque, pô, se Não, existe o não valor é de não. multa, tem o valor da multa. Não Pega o que tem na carteira? Ah, não, eles Eu com achei- certeza foram abusivos. Achei super Sim. estranho. Porque tem um valor, eu acho que era 50 euros, não me alguma lembro. coisa assim, mas eles foram abusivos. Pegou assim, seus com 2 certeza. euros, tinha Já que Pegou você lá não todos os tinha. 2 euros, não tem nada. Hoje Não já ia tinha ser uma muito, grana. assim, né? É. Mas tinha alguma coisinha. Mas em Paris O mesmo... que- isso que eu ia falar. O que foi bem engraçado foi quando eu fui pra Paris a primeira vez, porque a Cibele já tinha ido, né? E aí, antes da gente chegar, ela ficou me apavorando. Paris tem muito golpe, cuidado em Paris, cuidado em Paris, cuidado em Paris. E eu, tudo bem, né? Gente, no primeiro ponto turístico que a gente foi, eu olhei, a Cibele tava caindo no golpe. Mas a gente tem uma teoria pra isso. Você tem a sua, eu tenho a minha. Porque Paris é a cidade do encantamento, né, gente? Nossa, Se você não se sim. encantar por Paris, você não se encanta por mais nada nessa Não vida. tem como. Não tem como. Então, acho que a gente tá, né, tipo... Ai, tudo maravilhoso, tudo lindo. Você tá com o coração leve, né? Você acredita em tudo. Mas conta desse golpe aí que E aí vocês tomaram. A gente chegou perto ali da Notre Dame, né? Sempre nos pontos turísticos mais famosos. Reabre em 2024, né? É E isso aí aí. chegaram 2 criancinhas e pediram pra gente, com uma pranchetinha, pedindo pra gente doações pra ajudar as pessoas que são surdas As e pessoas cegas. não, as crianças que são cegas e surdas a voltar, gente. a enxergar e ouvir. Quem não vai querer ajudar? Você falou, Gente, pô, mas Nossa, quem não vai querer ajudar? Tocou meu coração, né? você tá lá Claro, vendo vou aquela ajudar. beleza toda, né? Não é? Porque uma criança não Nossa, vai. gente, Ai, que E aí? sacanagem. imagina, coitada, ela é surda e Aí cega, a gente falou, coitada, tudo meu bem, Deus. vamos ajudar, né? A gente pegou um pouco de euro lá que a gente tinha, 2, 3 euros, sei lá, alguma coisa assim. Aí a menina virou e falou assim, não, são 20 euros de cada uma. Aí a gente, quê? Aí eu já catei tá a louca? Cibele 100 pela mão, a conto de Cibele, cada uma, 20 100 reais. euros, foi abrir a carteira. Eu, que abrir carteira? Vamos embora. A Sibeli ainda ia dar Cibeli dinheiro. é doida. Aí, Mas muito você tocada. também porque você, quando falou aumentou pra 20, não é? Aí eu já falei, 2 não. euros a gente ia Porque cair as pensa duas. assim, né? Na hora Doação, que- na hora exatamente. que- Doação você doa o quanto você puder, né? lógico. Então, aí, 20 euros cada uma, a gente é golpe. louco, 40 euros não. Aí eu já Mas catei a Cibele e já... é normal, viu? Eu lembro que quando eu fui também ali no pé da torre, mesma coisa, um Nossa, monte de gente falando muito. que era imigrante de algum lugar, eu não lembro mais de que país, que tava precisando de ajuda. E se ajuda e não é nada disso, gente. E não é, nada disso. Às vezes é, né? Porque agora Paris sofre com uma situação Sim, de bem refugiados complicada, também né? complicada. Sim, sim. Mas é isso. E, gente, e também pensando, né? A Samantha, a humanitária. Mas não, mas é verdade. Como eu vivi lá, um pouco essa coisa de tem muita gente precisando também. Sim. Paris foi aumentando o número de pessoas que não tem nada. Não tem né? nada. E que daí, bom, às vezes o golpe é o que resta, né? Pra poder tentar sobreviver, Alguma enfim. coisa, Mas, né? pô, a gente é turista, a gente tá lá com dinheiro contado muitas Contado. vezes, né? Pensou 20 euros pra Não, ajudar 20 as de crianças. cada ainda, 20 né? de 40 cada. euros. Quanto que é pra subir na Torre Eiffel hoje? acho que Até é o topo 26. é 27. Então, Até o topo é 27. Então, Quase uma... Quase subindo na Torre Eiffel. Torre Eiffel. É, gente. E fora, né? Eu lembro que tem uma história de Nova York também. Nossa, gente, Nova York, Nova York. foi pesado, porque a gente foi furtada de dentro de um restaurante, que é coisa que a gente Dentro? dentro, jantando. Mas Nova York deve ter muito. Nova disso. York tem... Muito. né, A gente também, caiu. Gente, capitalzinha eu já do caí em golpe. golpe em Nova York 3 vezes. Em situações diferentes. Conta aí. Ah, não, Ó. Sibeli. Então por isso que o teu negócio deu certo. Né? Estamos aqui Ela, pra gente, falar pra elas todo prestam mundo. tudo mesmo, até os golpes. Até os elas golpes, prestam. elas tudo. não... Vem, Minha primeira viagem internacional foi Nova York. E aí cheguei lá toda felizona, né, pra comprar o ticket do Hop-on, Hop-off. E aí todos tinham o mesmo preço. Menos esse, que magicamente era mais barato e ainda dava entrada pra fazer o passeio da Estátua da Liberdade. Caramba. Comprei.
Cheguei lá. Brasileira, pô, vou logo. Ó, isso vou aqui. comprar. Esse aqui. Era o que é falso? pior que eu tô pensando? Então você caiu 2 vezes no mesmo golpe. Mas Ah, naquele não. a gente não comprou, não era nem porque era mais barato, era porque o cara tava lá vendendo no ponto. No mesmo É, golpe? não, Vocês porque- caíram no mesmo? Não, porque ela Isso contando é isso que é agora, eu tô estudar o pensando, destino, caramba, hein, gente? o golpe que a gente caiu em Nova York foi parecidíssimo Mas com esse. o problema do primeiro golpe é porque eles vendem muito, isso é muito comum. Eles vendem que você vai ganhar também o passeio pela Aí você Estátua da fala, Liberdade. show de bola. Ganhei, é algo a mais, né? Só que na verdade não economia. existe. Você chega lá pra fazer o passeio da Estátua da Liberdade, Ah, tá, Não mas o existe outro isso. valeu, né? mas o outro, o Hop-on, eu Deu fiz. certo. Ah, Porque tá. o outro O golpe que a Hop-on gente eu fiz. caiu foi nesse. A estratégia de venda De dele, venda ali pra dele é você comprar com oferecer ele, oferecer um negócio extra que não existe. Tá. Mas na Porque última depois vez a que a gente gente caiu foi, nesse. a gente caiu nesse, mas a gente foi muito inocente. Porque- Mas a aí, gente- vocês, muito vocês inocente. compraram o ticket Não é só e foram inocência. esperar lá na fila. É, porque não foi só inocência, porque assim, eles estão Eles vestidos. vendem, né? Profissionais Vestidos do golpe, gente. com roupa. Profissionalizou. O tempo tá igualzinho difícil, os gente. oficiais. É isso mesmo, Tempos igualzinho. difíceis, profissionalizamos É o golpe. E É eles isso aí. vendem nos pontos, né? E eles mudam o tempo todo. E Você aí, não vai encontrar mais o cara. Aí chegamos, se você compramos. encontrar, você é turista. Vamos Cara, fazer o você quê? vai fazer o quê com o Vamos cara fazer o ali? quê? Nada, não tem nem o que você fazer, né? não tem o que fazer. Aí caímos no golpe também. Mas esse dia que a gente foi roubada, deu muito dó. Porque a gente estava jantando dentro do Bubba Gump na Times Square. E o Bubba Gump não é um restaurante que é barato, assim. Então a gente estava tranquila, Tranquilas. comemorando, Sim. vendo umas amigas que moram lá em Nova York. E aí, de repente, vai pagar a conta. Ai. Quando minha amiga Cadê? olhou, cadê a bolsa roubaram dela? o passaporte. Puta, essa Ah, dor não, do- então não foi dela. golpe. É, Foi Eu foi pensei que vocês roubada. iam dar um golpe Mesmo. nela, falar que roubou a Não, eu já tava pronta pro golpe de esquecer a carteira. Então, Mas ela aí, aí vocês, então. Mas aí roubaram, aí a gente chamou o gerente, vimos os vídeos e vimos que eles falaram que tem uma gangue russa. E eles cobraram? Uma gangue russa? Cobraram? Normal. Cobraram? normal. Normal. Como chama sua amiga? Maiara. Maiara. Não deu certo. Ô, Mayara, pensei que você ia dar o golpe nelas, né? certo. A câmera lá salvou, hein? Salvou mesmo. E vocês E tiveram aí, que pagar pra ela, né, coitada? Sim. Normal, Não, pagou e assim, e- roubou tudo que ela tinha de dinheiro. passaporte, Caraca. tudo que ela tinha de dinheiro. E aí a gente chega, né, e deixa a Ah, bolsa mas aqui. ela não era amiga que morava. Não ela era tava amiga que viajando morava, junto com tava vocês. viajando. É, Putz, ela grila. a gente Tava lá. tinha uma outra amiga que morava, ela morava nos Estados Unidos, mas não em Nova York. Não, em Nova Entendi. York. E aí coincidiu da gente estar lá no mesmo período. Juntas em Nova York. Mas deu E aí, muita deu dó. muita dó. E aí o cara falou que Não tem que fazer. tá acontecendo. Ah, É que normal. legal, você deixa aqui, Eles aí você, entram, tá de boa. finge que tá comendo, aí encosta assim uma cadeira, pum, pega rapidinho, você Já está era. tranquilo, você não vê. Não, gente, a gente dá risada, mas pode acabar com a viagem de alguém, né? Sim, Porque com se isso certeza. Conta do acontece. Léo. Tem um amigo meu que ele foi pra Paris e ele Gente, resolveu na deixar primeira todo noite- o dinheiro dele dentro do cofre no Ai, hostel. não, E gente, ele ia não, ficar gente. 8 Não faz. meses Não, ó, não lá se na faz, Europa fazendo gente. intercâmbio. Não se faz. Era tipo 3.500 euros, né? É, não Um lembro negócio assim. exatamente a Ai, quantia, não. mas Era todo ele o falou dinheiro que ele todo tinha o levado. dinheiro E tava levou lá. em espécie. Levou em Isso, espécie. É coisa que a deixou gente no não cofre faz do mais hoje hostel. também, Não né? deixa em cofre, gente. Do Não deixa em hostel, cofre, porque Se se você não for vai pegar a tirado, senha, você vai procurar o gerente, eles vão abrir. Ou seja, eles conseguem abrir Eles o cofre. conseguem, Exatamente. eles conseguem tirar e trocar o cofre, não deixa em cofre. Mas a gente essa fala ino- muito, a é, gente essa fala in- muito. Eu ando com o porta-dólar aqui. A gente também. Pode ser, Sem dó. pode ser o restaurante mais chique. Sem dó. Eu tô lá com a minha esposa, a conta, chegou a conta, a menina tá aqui esperando, eu faço assim, peraí. Só um minuto. Eu puxo o dinheiro aqui, abro, Não é? dou uma contada, falo, tá aqui. não. Põe de volta Não. aqui e acabou. Mas sabe Vai se lascar, vou perder meu dinheiro. Pera, golpes são coisas importantes. Sabe o que eu lembrei? Da história da sua mãe. Puta, minha mãe. Conta essa Nossa, história, gente. gente. Não, conta, Minha mãe- merece. Minha mãe merece. Mãe, você vai participar aqui agora. Não é golpe, mas é maravilhosa A essa gente história. fez uma viagem, saiu do Canadá, parou nos Estados Unidos e a gente passou em Tampa. Tampa. Um dia, porque eu queria assistir um jogo de futebol americano com meu sobrinho. E aí, o pessoal que tava com a gente, minha mãe, minha sogra, foram dormir, foram descansar aquele dia. E só que, como tinha o dia inteiro, e foi um dia que eu não pensei na viagem, eu pensei só no futebol. Eu falei, pô, durante o dia a gente tem que fazer alguma coisa. E tem aquela praia, Clearwater. Clearwater, Sim, linda, né? linda, linda. E aí a gente falou, puta, vou levar eles na praia. Só que eu falei, vem todo mundo aqui pro carro. E eu dirigi, parei, vamos na praia hoje. Porra, mas ele não avisou. Claro. Mas Ninguém pra que veio avisar, de- não é mesmo? Você vai pra praia. Pra Ninguém quê? veio de roupa adequada. Eu falei, Legal meu sogro ele. não curte praia, minha sogra também não. Dane-se o sogro, Vamos ela foi me vamos vingar conhecer dele. só. Ah. Pô,
paramos, peguei um guarda-sol, todo mundo ali no guarda-sol, a gente, praia, fomos Linda andar, praia. conhecer. Eu vou entrando, só eu de sunga, ninguém tava com roupa. Olha que sacana, acho que ele quis se vingar, Sacanagem. gente. Ele quis se vingar. Vamos entrar no mar? Não, eu não quero, minha esposa grávida, barriguda. A minha mãe, eu entro com você, só que minha mãe de roupa. A mãe. Aí minha mãe entrou, né, mãe? Chegamos lá no fundo do mar, aí tô eu lá com a água aqui, minha mãe com a água aqui, né? Minha mãe É pequenininha a mãe dele. E eu falei, pô, mãe, sua roupa será que vai secar? Ela pôs a mão e falou, não, esse tecido aqui, dentro da água. Esse tecido aqui é fininho, seca. Aí ela foi fazendo assim, né? Dentro da água. Ela falou, ih. Eu falei, que foi? Ela, eu tô com todos os dólares aqui. Dentro da água. Não, a gente tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, ou seja, ela tava com todos os dólares dela. Gente, A gente voltou no porta-dólar, no por isso que eu porta-dólar. lembrei. A gente voltou pra areia. E, nota de 100 dólares, 50 e tal. A gente foi tirando uma, desgrudando uma da outra. Nossa. Aí a gente pegou o chinelo de todo mundo e foi colocando assim, ó, todos os dólares na areia. Aí a gente falou pro meu sogro, fica olhando aí pra ver se ninguém pega. Não. Porque ele não ia pra lugar nenhum, ele não queria. Ficou lá ainda E a de gente foi segurança. passear, tirar foto. Seu Nossa. sogro ficou sentado. Aí ele ficou lá olhando Olhando os dólares. O dólar Se secando. vingou Não, do sogro, gente, hein? essa história pra mim Mãe, tinha bastante, Ela imagina. Eu lembrei por Minha mãe- conta do porta-dólar. eu Imagina lembrei o pessoal na praia Não, vendo, né? gente, o que é Esticando isso? dólar assim. É mandinga? aconteceu, né? O que esses estão caras fazendo? fizeram? Gente, vários erros aí, né? Vários erros. Não programa a situação. eu devia Não ter- a falha foi avisa, minha. né? Não A falha avisa foi as minha. pessoas. A mãe querer salvar o filho, filho o chatonildo, entrou na falar, água. vou salvar esse cara mais Entra uma com vez ele, na né? minha vida, né? Tadinho. Ele, né, trouxe a gente... Mas vou ferrar com ele também. Eu vou acabar com meus dólares. Nossa. Vai ter que. Eu não fiquei nem puto com ela. mas Ah, não, só me faltava você Não, ficar, não, né? eu comecei a dar risada, todo mundo deu Não. risada. Quem tinha que ficar puto com você era seu sogro, que ficou vigiando o dólar, gente. Vigiando o dólar. Nossa, fala, não, vem aqui você vigiar que eu vou passear. Não é? Não, mas pô, a praia é fantástica. A praia é linda. Vocês conhecem? É linda. Nossa, gente, eu conheço, não sei nem se conta conhecer, porque eu conheci em Vocês conhecem lugar pra 1996, Tá cara. ótimo. Conheci em 1996. Conta, a eu praia tinha... é mesmo, Será? Não sei. Acho que pouquinho na mais época poluída, tinha uns talvez. alligators ali, talvez. Não, lá é muito limpo, né? Muito limpo, Nossa, muito lindo, limpo. Eles lindo. não É, comem muito na bonito. praia, né? Muito bonito. Tem umas coisas assim, Ah, por igual exemplo, aqui. Eu... Me veio uma história na cabeça que tem nada a ver, não tá nem no roteiro. É. Mas assim, porque tem praia, né? Pô, tem umas coisas que você tem que fazer na praia. Beber cerveja, você tem que beber na praia, né, meu? Como é que você proíbe um negócio desse? Combina, né? Combina, né? Eu tava no Canadá, em Vancouver, e eu fui, era meu aniversário, eu marquei com os meus amigos num barzinho. Eu fui de ônibus, eu era moleque, tinha 26 anos, fui pra um barzinho. E no ônibus eu encontrei duas brasileiras, e conheci ali na hora, fui conversando, duas meninas loiras, e conversando em português lá, e um cara toda hora olhando pra trás, um senhor olhando pra trás, olhando pra trás. E eu percebi ele olhando a gente. Aí eu peguei e desci no centro, ele desceu também, despedi das meninas. Aí ele veio, hey man, não sei o que, veio conversar comigo. Você é brasileiro? Eu falei, sou. E aquelas meninas? Eu falei, brasileiras? Ele, brasileiro não é só assim que nem você, não. Olha, gente. Gente, Mas o eu pessoal ouço. pensa. Eu ouço muito Aí eu falei, não, no isso. Brasil, pô, você tem negro, mulato, branco, amarelo, Tudo. você tem japonês, você tem tudo no Brasil. O cara falou, pô, sério? Né? Aí eu falei, não, mistura, a gente ia lá miscigenar e tal. Aí eu falei, e o senhor? Ele falou, eu sou do Irã. E eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, meu filho é engenheiro civil e migrou para cá e me trouxe junto. Aí ele falou, eu gosto daqui. Aí ele pegou e abriu uma jaqueta jeans e tinha uma latinha de cerveja. Aí eu falei, mas o senhor não pode tomar na rua. Na rua. Aí ele, não, Se eu não. tomar, vou me prender, porque eu sou brasileiro. Vou me Eu prender. vou falar que eu fui, né? Aí ele abriu e falou, o senhor não pode tomar no rolê. Então, isso que é chato aqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, o senhor quer saber do negócio? Se o senhor estivesse no Brasil, o senhor ia estar na praia, tomando essa cerveja e olhando aquelas meninas que estavam no ônibus lá. Aí ele, leva pro Brasil. Aí, ó. Não só... Não. Mas, gente, é mesmo, né? Não poder tomar uma cervejinha na praia, não poder esquisito, né? Mas, bom, diferenças Mas culturais. eles fazem isso por conta de limpeza mesmo, pra manter... Manter limpo. Né? Mas É, acho não, a que gente faz- mora em Santos e vocês não imaginam como é de Nossa, segunda-feira, nossa, gente. gente, é triste, Toda né? segunda, Todo sem final de exceção. semana, né? Triste. É
muito sujo. Porque muito, a gente muito, vê muito, todos muito, os muito. dias, né? E todos os dias é sujo, mas não tão sujo. Mas de segunda. segunda-feira... É, porque passa o final de Nossa. semana que a galera faz o bate-volta, né, Isso pra mesmo. São Paulo. Muito triste, né, gente? Porque a gente vai pros lugares e quer ver limpo. Mas e a aí, gente no não... nosso país, né, eu cansei de ver essas situações. E meus pais também moram na praia, enfim, viajo pro Nordeste. No Nordeste, vocês passaram Réveillon no Nordeste já? Nossa, Gente, surreal, olha, né? no Rio, Dá no vergonha, Rio, nossa, dá gente, vergonha. No Rio, Isso. teve um ano que eu passei ano novo lá, que assim, na hora que chegou o dia 1, sério, gente, eu comecei a chorar de ver o mar do jeito que tava. Nossa. Entrei em Praia, desespero. no dia primeiro é assim. Comecei a catar, peguei um saco de lixo, comecei a catar lixo. Quando eu olhei, tinha um monte de gente junto comigo, catando lixo na praia, chorando, sabe? Porque, assim, é muito triste de você ver, né? O quanto que acaba depredando o lugar. Muito. Sabe por que eu acho Algumas- que eles não bebem também? A gente lembrou de um episódio que a gente foi ver um 4th of July, lá em Santo Agostinho, que é a cidade mais antiga. Não tá no roteiro, né? Vou contar rapidinho pra vocês. Conta. No 4th of July, eles bebem. 4th of July, tá liberado Tá liberado. tudo. O pessoal enche a cara na rua. Aí estamos saindo, né? Acabou a festa, tal, estamos indo embora, um monte de trânsito. O pessoal tudo bêbado. De repente, a gente vê uma moça sair do carro, uma senhora, gritando, falando que o cara tava fechando ela. Aí o cara tava dentro do carro, o que ele fez? Atropelou a moça. Não. Caraca! Atropelou a propósito. moça de propósito. Saiu. Aí uma pessoa que tava vendo... Sério? Saiu Sério? do carro, foi falar com o cara saiu do carro, deu um murro nele. Putz. Nossa, Aí, gente. Gente, de repente chegou a polícia. Gente, foi uma cena, assim... Caos. De caos. E Caos. eu imagino que é só porque o pessoal tinha bebido. E Porque aí, Só porque senão não a tá coisa... acostumado. A gente já tá acostumado. Aqui a gente, ó. Aqui, a gente né? tomou, nem se matou ainda, não é, né? Não, o pessoal ainda tá da no paz nível- do no amor, nível mas a gente iniciante. ficou chocada porque viu a polícia sacar arma. A gente já viu várias vezes, né? Nossa. Polícia com arma nos Estados Unidos. Sacar a arma, prender o cara, bateram na mulher do cara, eles saíram distribuindo assim. Caraca, foi a cena de Soco pra, horror. foi uma cena de horror. Foi. E pra mim era porque tava todo mundo. Ah, então Bêbado. com certeza tem alguma relação, álcool né, gente? ajudou, né? É, Tô acostumado. Mas ainda bem que eu sou brasileiro e Ô, posso tomar minha meninas, cervejinha na praia. Qual que é o diferencial da... Falando aqui, né? Qual que é o diferencial da agência de vocês? Ah. Se é agência, se é assim que vocês chamam, se é assim que Isso. vocês consideram. E fala aqui, ó, pra câmera, vocês duas, É. o porquê que o negócio de vocês é diferente do restante. como, assim, começou como agência, a gente bateu um papinho antes, né, do episódio, começou como agência, como foi. Tem um monte de diferencial, né? Sim. Meninas vão pros lugares, elas tomam golpes, por exemplo. Vem Testa de golpe em tudo, mim. né? Testa de né? tudo. Testa de tudo. Ah, Sim. não, brincadeira, contem. A nossa vontade nasceu justamente de ajudar as pessoas a não passar por situações que muitas vezes a gente lembra de um perrengue de forma engraçada, mas tem muitas situações que são traumáticas. Sim, durante uma viagem, Durante né? uma viagem, Muito sem triste. contar que muitas vezes as pessoas não entendem que elas têm vários caminhos para fazer uma mesma viagem, que tem para todo mundo, todos os destinos, e as pessoas deixam de viajar por medo, falta de informação, por achar que gasta muito. Às vezes as pessoas deixam de ir para o exterior porque não falam a língua e se sentem inseguras assim, ia acontecer alguma coisa. E a gente foi totalmente transformada por viajar. Totalmente, assim. O que eu era de pessoa, na minha zona de conforto, e as situações que eu fui passando, me transformou completamente. Eu pensei assim, uau, Quero Somos- transformar, ajudar quero outras isso para pessoas. todo mundo. Somos As pessoas três têm que amigas, viajar. então. As pessoas Somos têm que três. viajar, o mundo... A gente se expande a cada vez que a gente Nossa, viaja, né? A gente E se aí, questiona. A gente se sim. questiona, a gente vê que... Nossa, às vezes a gente fica num A mundinho gente sai tão do nosso pequeno. mundo, vê que como são, como Ver é que as diferente. coisas podem ser diferentes. A Sim, gente é poderia muito muito bem ser uma maior. Montreal. Quem Muito nunca foi bem. pra fora, é assim, choca. E é só você indo e vendo, que choca É mesmo. um choque. Até dentro do Brasil, às vezes, já é chocante, né? Quando a Sim, gente viaja isso de que eu um ia lugar dizer. pro outro, assim, você já vê uma grande diferença. Mas quando a gente vai pra fora também é... Pro É um bem e pro mal. É um choque, choque né? pro bem e pro mal, É, né? Não é só exatamente. uma coisa que, nossa, é muito melhor. Tem lugares também que você Não, fala, tem de meu tudo, Deus. gente, que a gente às vezes não valoriza algumas coisas no Brasil, a Sim. gente vai pra fora O e Brasil pensa assim, tem lugares lindíssimos. A gente Opa, fala, uhum. a gente tá falando assim em termos de sociedade. Que tem, Sim. tem lugares, também não é o mundo inteiro, mas tem lugares que chocam a gente, que a gente fala, pô, isso existe? Isso como é que isso. existe. Como é que, Sim. Dá como é que pra- isso não tem. Dá uma inveja lascada. Dá. E nasceu dessa vontade, né, de ajudar as pessoas a terem as mesmas experiências que a gente. E também do fato de eu nunca, quando eu fiz minha primeira viagem internacional, na minha cabeça era muito distante para mim. Porque eu ia nas agências e pensava assim, nossa, custa tudo isso. Ah, mas não queria exatamente isso. E a gente pensou, pô, E vamos fazer uma sozinho coisa também diferente. tem a insegurança de você ir sem nenhum suporte, muitas vezes, né? De você, Uhum. vou
comprar tudo sozinho. Às vezes você cai em golpe. Gente, se você colocar no Google ingresso do Coliseu, por exemplo... Nossa, sim. Você Ingresso não sabe qual que é o oficial. site oficial, Tem entendeu? 50. Você pode cair num golpe muito facilmente. O site do golpe é mais bonito e mais legal do que o Com oficial. certeza. É o que vai aparecer primeiro ali no Google do que o Hoje oficial. em dia, a gente vê tantos sites que a gente fala assim, olha esse site se passando pelo site oficial, né? Porque a gente tá o tempo Você já todo ali, conhece. Vocês então a conhecem. gente já sabe, mas a gente vê muitos sites assim, que são enganosos, né? E quando a gente começou, né, a ideia não era ter agência, porque a nossa visão de agência era muito negativa. Hoje já mudou muito. Eu entendo que a agência oferece segurança, estrutura, que as pessoas que querem uma coisa pronta vão lá na agência, tem pronto para elas. Mas, no meu ponto de vista, assim, queria oferecer uma coisa diferente para cada um, porque as pessoas são Vocês diferentes. ainda melhoraram. Aí a gente veio assim, É ó. um Sem ser uma coisa massificada, é isso que eu fico pensando, Isso. né? Não é 5.0 nada aí. massificado. É, 100% personalizado. E a gente chegou um momento onde tudo que a gente achava que a gente sabia sobre viagem, a gente viu que era mito, não era verdade. Aí decidimos começar a faculdade de turismo, que foi uma coisa assim que pra gente foi... Entramos ali, vimos com outro ponto de vista a indústria de viagem e também decidimos abrir agência, mas a nossa agência é para mimar e dar segurança para os nossos viajantes. A gente não revende nada. A gente cobra a nossa taxa de serviço pelo serviço que a gente presta e o que a gente tem de benefício, desconto, tarifa diferenciada, a gente oferece tudo para os nossos viajantes. Uau, gente. Então, é muito comum, por exemplo, alguém pagar... ajuda a gente a encontrar um hotel em Paris. Você vai reservar um hotel em Paris, quem nunca Nossa, foi? socorro. É muito... Você não sabe. Socorro. A primeira vez que eu fui para Paris, inclusive, passei sufoco, perrengue, porque não dá para saber. Então, a gente tira esse sufoco, tira esse perrengue, nós nos responsabilizamos totalmente. Se eu indiquei para o nosso cliente um hotel, ele chega lá, não existe, eu reembolso ele, arrumo outro hotel para ele. Isso nunca aconteceu. Mas caso acontecesse, a gente se responsabiliza 100%. E as agências têm uma coisa que chama tarifa net, porque é a tarifa menor, e aí a agência vai lá e coloca a comissão. E a gente transfere essa tarifa net para os viajantes. Isso que eu ia perguntar. Quer dizer, quando Sim. você falou dos benefícios que vocês trazem para o cliente, que vocês recebem, vocês repassam para o cliente, é isso? A gente repassa Sim, tudo. tem muitos hotéis, muitos passeios, Passeios. muita coisa que a gente consegue tarifas diferenciadas por ser do ramo do turismo, né? Por termos nosso CNPJ de agente de viagem. Continua, perdão. Não, é isso, né? Porque a maioria das agências, então, elas ainda ganham em cima disso. Sim, elas porque revendem, o que, né? que a Elas não agência cobram, faz, né? né? A agência tradicional, ela vai montar um pacote. Então, dentro do pacote que você vai estar pagando, você tem que pagar a sua hospedagem, você tem que pagar a sua passagem, você vai o pagar transfer. também o serviço da agência. Nenhuma agência A vai agência trabalhar de tem graça. estrutura, tem que pagar funcionário. Sim. Ela tem que ter Então, o lucro tá, dela. só tá tudo englobado. Você não sabe o que é o quê. Sim. Você paga um valor fechado, dentro desse valor já vai estar tudo isso. No nosso caso, a gente resolveu trabalhar aberto. Todos os valores abertos. Então, a gente vai falar, ó, esse é o nosso serviço, isso você paga pra gente. Todas as outras coisas, os nossos clientes pagam direto pras Pro hospedagem, hotel, Entendi. tá. Como passeio. se fosse com um preço mais atrativo, porque como se fosse A gente vocês. usa agências, Putz, que só legal. que assim a gente corta uma etapa de encargo, porque aí vem nosso background de contábil e o meu que era tributário. Aí eu corto uma etapa financeira, uma etapa tributária, já consigo também diminuir bastante o preço. Entendi. E qual que é a nossa intenção? Que o cliente vá viajar, volte de uma viagem já falando assim, meninas, A próxima. qual é a próxima? Por quê? Ele não vai passar perrengue, ele não vai precisar ficar nervoso, ele vai ter uma viagem do jeito dele e ainda pagando o menor O que preço ele possível Quer dizer, disponível. vocês dão uma consultoria, vocês conectam o cliente com um lugar seguro que existe, com o hotel que existe, com um passeio que existe, De acordo com o perfil com o dele. melhor preço, desenvolve essa questão do perfil dele. Porque assim, cada pessoa é de um jeito e cada pessoa tem a sua expectativa, o seu orçamento disponível, né? Então a gente entende bem o perfil de cada um para ver o que aquela pessoa gosta, o que combina com aquela pessoa para conectar ela com as melhores soluções para ela. Então o nosso papel é justamente de
mostrar para a pessoa, apresentar para a pessoa antes dela ir o que está por vir. Sim. Então, olha, você quer economizar com a hospedagem, por exemplo, você consegue economizar fazendo isso, ficando aqui, ficando ali, mas trazendo para a pessoa o que isso vai representar na viagem dela, como que vai ser, o que isso significa, o que dá para fazer, o que não dá, né? Então, não tem como pagar menos do que isso, ou não tem uma estrutura tão legal como você está procurando nesse destino. E uma coisa assim, por exemplo, vou usar Paris como exemplo. Às vezes as pessoas vão para Paris e não gostam. Eu não aceito, é que nem falar que vai para Nova York Também e não não gostou. aceito, gente. Porque eu penso assim, você não soube aproveitar. Eu penso. E aí a gente se coloca sempre no lugar do turista. Você vai lá no Google, o que fazer em Paris? Todos os lugares vão trazer praticamente as mesmas coisas. Só que, por exemplo, a gente está trabalhando nesse momento. A gente voltou um cliente de Paris agora, que eles eram arquitetos. Estavam na lua de mel, meu Deus. Eles queriam uma programação muito mais voltada para arquitetura. Aí a gente Prato vai lá cheíssimo. e vem e traz uma programação voltada para arquitetura. A gente tem outra cliente que gosta muito mais da parte cultural. Então, a programação dela e deles foi Culinária. assim, A pessoa fala, eu totalmente quero diferente. comer a viagem inteira. eu quero Totalmente ver diferente. Paris clássico. Paris fora da rota turística. Eu não quero ir em nenhum lugar que turista vai. Não pode, gente. Não. Mas tem de tudo. né? Tem Tem, pessoas sim. que voltam, por Turista exemplo, que não pra quer ser Paris turista. 3, 4 vezes. E cada um... E às vezes a pessoa não gosta de Paris por quê? Porque ela quer ir lá e quer ver a parte de arquitetura. Só que ela acaba onde? Não conhece, vai Onde que todo vai. mundo vai, Só em né? museu, onde todo mundo vai. Ou a pessoa quer ver a parte de gastronomia, mas acaba onde? Fazendo compras na Champs-Élysées. Eu estou dando um exemplo assim, porque é muito legal andar na Champs-Élysées. Sim. Mas muitas vezes a gente percebeu que as pessoas que não gostavam de viajar, ou que não gostavam do destino, é que não tiveram uma viagem mesmo feita assim, Mais personalizada. para o que elas gostariam. É porque assim, você conhece São Paulo inteiro? Eu tenho alguns amigos que desbravam bem São Paulo. E você fala, caraca, como é que eu não conheci esse lugar? Olha o restaurante que ele Conheço foi. quase Olha nada. que Eu também não, cara, porque eu sou meio A gente caseiro. conhece do outro lado do mundo E não e... conhece Então São assim, se Paulo. a gente não conhece o nosso quintal, como é que você vai chegar lá e conhecer outro E país? é muito difícil. E a gente aprendeu, eu achava também, quando eu viajava, que tudo que tinha disponível ia estar no Google. Mas aí a gente aprendeu que aquilo que é bem mais local não vai chega, tá. não chega até nós. E aí vocês conseguem... A gente tem outros direcionar. caminhos para chegar nesse lugar, que por conta da agência, por conta da faculdade, foi aprendendo, networking, que o viajante normal não tem como acessar. Gente, Não até tem. porque assim, Cada vez que a gente trabalha com Paris, a gente Quantas descobre horas, mais quantas Paris. pesquisas, quantos Muitas, contatos com muitas. Paris a gente teve até agora, né? E para quem vai viajar, você tem um tempo limitadíssimo Limitado. para você Sim. descobrir o destino antes de ir, A né? pior coisa é você viajar e ficar moscando. O que eu vou fazer agora? Não. Perder Não, tempo em gente. euro e perder tempo em dólar? É o que a gente fala, às vezes as pessoas, muitas pessoas, às vezes, chegam assim e ficam ofendidas da gente cobrar. Elas pensam assim, mas eu vou te pagar para eu ir viajar? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer Não isso, pode. claro. Não é. Não, até pode, mas a Poder dor de pode. cabeça... Eu tô pensando que vocês me salvariam de 2 perrengues aí. Que é Com o que é o estadia. ideal. Você pode? Pode. Aí a pessoa fica ofendida assim, eu não vou pagar para eu viajar. Só que aí a pessoa gastou 15, 20 mil reais para viajar para a Europa, chega lá, o custo dela por hora é enorme. É enorme. Aí ela chega lá e fica assim... Aí agora, vou no Louvre. Chega no Louvre, não tem mais ingresso para hoje. Não combina no as outro atrações dia, direito no não- mesmo dia. não sabe onde vai, não Vai sabe no dia como que tá chegar. fechado. Eu fiz isso uma vez em Madrid. Cheguei em Madrid, peguei uma escala. Vou pegar essa escala de 12 horas, porque eu queria ir ver um negócio que estava rolando em Madrid naquele dia. Só que só esqueci que naquele dia era o dia de folga daquele museu. Putz. Então, Ó, tudo bem, fiz Isso é outras muito coisas. eu vou muito dar um comum. exemplo que não tem nada a ver com viagem, mas que tem a ver com essa questão de retorno de benefícios, né? Quando eu fiz o enxoval da minha primeira filha, da Ana Luísa, a gente foi para Orlando. E a gente contratou uma mulher que ela fazia esse papel de consultoria. E a gente falou, eu acho que foi $500 na época. Então você fala, puta, uma grana, Nossa, né? Podia estar comprando roupa com $500. Com 500, exatamente. Eu acho que é o que os seus clientes pensam. Com $500 eu reverto quanto em roupa. Tá certo que o dólar tá mais barato. Mas só que essa mulher falou, eu vou te devolver em descontos. Aí você pensa, esse é desconto que eu já conseguiria. Não é. Não é. A gente foi... primeiro, a gente entrava nas lojas todas mais cedo do que qualquer pessoa. E qualquer pessoa mesmo. A mulher vinha abrir a porta, a gente entrava e ficava fila lá para entrar. Uau, que VIP, gente. muito legal. E aí outra, você é a primeira filha. Então eu não sabia o que comprar. A mulher já tinha uma relaçãozinha e falou,
ela já via. Lá no Brasil, com a idade que ela tá, vai estar com tantos anos, você vai precisar de tantos body disso, tanto Tanto disso, isso, tanto aquilo. olha, já- Não era nada. A gente compra Ai, que um monte de alívio, coisa. gente. Aí ela já foi ali. E eu vi outros casais depois, quando a loja abre, que não sabe, ficam Não perdidos. sabe, perdido. A mulher não, ó, já vai aqui, ó. Outra, ela falava, ó. Aí a mulher falava, tem um desconto tal, porque aí ela falava, ó, agora tem o meu desconto aqui. Ela tirava lá um papelzinho que era o desconto dela, por indicar a loja. E ela dava mais tantos por cento de desconto, você ganhava. Ela ia calculando ali, rapidinho a gente conseguiu que... E aí depois ela falou assim, ó, se você vamos comprar primeiro nessa loja, porque em 48 horas eles te dão um reward, né? Um benefício de volta. ali. Então, se você... Muita gente não sabe. Compra pro final e aí você vai embora. Então, vamos Ficou comprar sem primeiro aquilo. aqui. Dali 2 dias já tava o reward lá, a gente foi lá e gastou mais uma puta grana. Então, assim, vale muito a pena esse Vale tipo a pena. de serviço, E gente. sabe uma coisa que a gente gosta muito? Por exemplo, hoje a gente vê os dois lados, né? A gente tem muito proximidade com os viajantes e muita proximidade também com os prestadores de serviço. E os prestadores de serviço sofrem muito, às vezes, por exemplo, falar Gramado. Vai uma pessoa para Gramado, entra num restaurante, que é um restaurante super bom, mas ela não gostou, não era o que ela esperava, ela vai lá no Google e detona o restaurante. Mas não é o restaurante que está errado, é a pessoa que foi no lugar errado. Sim. Então, esse trabalho de filtro que a gente faz ajuda a mandar também o perfil certo para o lugar Pro certo. lugar certo. Então, Todo mundo se beneficia. todo mundo. Aí e muitos lugares que a gente trabalha, quando eu falo assim, ei, pessoal, nosso cliente reserva para mim. Quando o nosso cliente chega, já é outro tratamento. atendimento. Já reserva a melhor mesa, já sabe que o cliente vai ser do estilo, que eu estou acompanhando, que se ele maltratar meu cliente, depois ele vai ter problema comigo. Então, a gente tenta realmente fazer tudo, tanto para a comunidade local, que precisa ser desenvolvida, não ficar só nas grandes corporações ganhando dinheiro com turismo, quanto também para os viajantes, para ter o melhor momento Vocês possível. têm aquela história que vocês contaram daquela cliente de vocês que chegou na porta do Palácio de Versalhes. Não, gente, não foi nem no Palácio de Versalhes, foi em um hotel 5 Não, o do estrelas. Palácio de Não, do Versalhes, é que ela Palácio tava de chegando. Tava chegando Tava no palácio. chegando no palácio atrasado. Atrasado, atrasados, perderam o horário, só mandaram pra gente no WhatsApp. Meninas, a gente vai perder o horário, o que a gente consegue fazer? Aí a gente já passa a mão aqui, avisa o pessoal, não, pode entrar, faz isso, faz aquilo. Vocês chamaram o Palácio de Versalhes. Se você é um turista comum, sem esse background, né? Sem alguém que... A gente não entende, né, que é pra um te ponto assessorar, turístico. E que tem aham. alguém ali atendendo, que eu posso me comunicar com o Coliseu, eu posso me comunicar com o Vaticano, eu posso me comunicar. É muito legal quando eles não falam inglês. E a Nossa. gente precisa muito de você. E a gente então, não vocês estão fala disponíveis aqui o francês. tempo todo, fuso horário, Sim, dependendo fuso horário. do que vocês Não, mandarem. e o tempo que vocês estão consertando um problema para o cliente, ele tá fazendo uma outra coisa. Exatamente, que é o nosso beleza. objetivo. É. Escuta, você não precisa perder tempo de viagem, vai curtir. Ah, Vai vai. curtir, a gente Tô aqui resolve esse resolvendo. problema aqui. Gente, olha, eu vivi uma situação, a última vez em Paris, que assim, ficamos num hotel pertinho da ópera. Porque dessa vez não vamos economizar, não sei o que, pertinho. Quanto mais central, mais caro em mais Paris, caro. né? E num quarto, gente, espaçoso. O quarto era maior que o estúdio aqui, por exemplo. Então, né, ok. Fomos dormir, o quarto tinha banheira, tananã, feliz da vida. Né? Voltamos, fomos dormir, acordei, meu marido se coçando, eu olhei, adivinha o que era? Bad bugs. Bad bug. Falei, o quê? Num hotel desse, descemos no meio da madrugada, o cara falou assim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais um quarto. Eu falei, não, meu amigo, você vai resolver, porque onde eu vou dormir? Eu não posso dormir nesse quarto. Né? Tá infestado. E carpete, eu nunca tinha pego lugar com carpete. Com Em Paris eu carpete. fiz a besteira de pegar dessa vez. Carpete, cortina, não sei o que. Eu falei, eu não vou voltar para esse quarto. Eu não tenho onde colocar. Eu falei, liga para algum hotel da rede. Não tinha um lugar, porque devia ter. Mas ele não conseguiu fazer muito esforço para achar. E ele foi procurar só dentro da rede dele, né? Dentro da rede de hotéis dele. Eu estava na semana de moda, com a semana da Copa Feminina de gente. Futebol, né? Então, Paris estava assim, os Lotada. preços em conclusão. Dormimos aonde? Porque eu não tinha Thaís e Cibele para resolver o meu problema. Dormimos numa chaise, sem brincadeira, metade dessa mesa, metade, na recepção, que era o único Nossa, lugar, eu e gente. meu marido. Nessa chaise, Propaganda entendeu? negativa pra quem chega. Estamos aqui entendeu? Porque tem A mais sorte lugar que eu no quarto. conhecia, eu, né, conhecia Paris, enfim, não era, enfim, não tinha uma coisa assim, não ia ficar... Mas o dia seguinte foi pior, porque a gente ia assistir, não lembro o que, de manhã, mas
a exposição aí do Van Gogh, imersivo. A gente viu lá, Demais. com horário marcado. Só que a gente precisava resolver esse negócio do hotel. E a gente aí? pendurado no telefone com o Booking, tentando resolver. E o cara do Booking tentando achar um lugar em Paris compatível. Eu falei, não, você não vai achar compatível. Você vai ter que colocar a gente num lugar mais caro, enfim. Vocês imaginam o transtorno. Então, amigos. É um estresse. Então, se tivesse a amigos. gente, É, vocês iam- exatamente. Eu tinha Primeiro, ido lá que eu pro ia Van falar Gogh. assim, vai pro hotel tal. O problema é meu. Quem mandou eu te indicar um hotel que tem bad bug, você não tá E você conseguindo nunca mais dormir? indica aquele hotel, que não Sim, vou. sim. Qual que é a taxa de retorno de vocês, de clientes? Os clientes mantêm, fecham várias viagens, a taxa de satisfação, como que é? Vocês medem isso aí? Olha, a gente mede porque é muito importante pra gente, né? A gente foi aprendendo, porque começou a empreender só com a cara e o coração, com a vontade, né? E a gente tem uma proximidade muito grande mesmo com os nossos viajantes. A gente chega a se envolver, assim, na vida dos nossos viajantes, de querer acompanhar mesmo quando eles não estão viajando. E eles veem que a gente se dedica mesmo. Então, é muito normal, assim, a gente ter uma taxa perto de 90%, assim, de fidelidade. Caraca. Com de quem retorno. viaja de Viajou uma retorno. vez, volta, viaja de novo. Volta Normalmente e já indica. volta, indica. Volta, indica pros amigos, indica A pra gente está com família. um Sucesso, problema sério de não dar conta da demanda. A gente não tem mais agenda para Você tem iniciar que começar a planejamento esse crescer, ano. funcionário. Aqui, então. achou uma. Gente, eu não Estamos nessa fase, assim, não porque... faço quase nada da vida. Você tá se por que demitindo não, aqui, né? então, é isso? Ai, gente, eu queria fazer isso, não posso fazer isso agora, mas eu farei. A gente precisa mesmo, porque... Não daqui, do outro. Ah, tá. dá pra. Não posso atender uma quantidade grande de clientes, porque a gente dá suporte realmente 24 horas. É fuso. Às vezes, Nossa nosso Senhora. cliente está lá na Europa. 3 7 horas da manhã pra gente aqui, né? E pra gente é madrugada, ele vai pegar um transfer. Eu acompanho esse transfer, porque não pode dar errado. Então, eu tô acompanhando. Chegou o transfer, pegou, deu tudo certo. Então, a gente tem uma Uau. limitação de atuação. E isso faz com que, às vezes, né, a gente está tendo procura para pessoas querendo viajar em janeiro. Mas eu não consigo mais ajudar para janeiro. Porque já 2022... Já, a gente Fechou. já não tem mais horário. Não tem mais. Uau, Só que gente. a gente precisa Não, ganhar e o mais, serviço de precisa vocês atender É mais. tão personalizado, vocês vão ter mais, tem que ter mais gente ajudando vocês. Na mesma Tem que vibe. ter, a gente está se estruturando estruturando para pra isso, né? Gostaria de ter Hum. outras pessoas para ajudar com outras coisas, porque a intenção é Crescer. crescer. Abrir franquia. Amadas, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tava pensando em modos de economizar, porque, né? Como é que, assim, com uma última pergunta aí para os nossos espectadores, olha, chique falar assim, espectadores, né? Mas denuncia a minha idade. Tô pensando aqui, a gente conversando antes, vocês falaram de uma situação de se hospedar de uma maneira gratuita, entre aspas. Ah, Nossa. sim. Né? experiência Vocês podiam falar um fantástica. pouquinho disso. Eu nunca tem os experimentei, dois eu lados, conheço, né? mas nunca tive coragem de experimentar. Tem Como algumas chama? formas. A gente vai testando várias. Essa em específica chama Couchsurfing. Isso. E que é como se fosse um Airbnb, né? Que é um Airbnb, a gente vai lá e paga e aluga a casa da pessoa. Sim. Só que o Couchsurfing, você não paga. É por troca cultural. Então, a pessoa abre a porta da casa dela, que normalmente começou com sofá. Por isso que chama Couchsurfing, surf de sofá. Sim. E foi crescendo tanto que aí as pessoas oferecem, às vezes, cama, quarto... A casa inteira. casa de hóspede. Ai, que beleza. Tem de tudo. Só para você chegar lá e poder E viver um pouco ali com a viver um pessoa. pouco esse intercâmbio cultural. E a gente quis testar, né? Porque a gente gosta de testar tudo mesmo antes de falar para as pessoas. E a gente teve experiências negativas e positivas. Para mim, a positiva supera Superou muito. qualquer coisa. É. Chegando, a gente tinha uma reserva para Amsterdã. Tava tudo certo, comunicando com o anfitrião. De repente, ele não respondeu mais. Não mandou um endereço. Ai, gente. E foi lá, no dia, cancelou a nossa reserva. A gente chegou em Amsterdã, Sem Não hospedagem. tinha sem hospedagem. Precisa Carésimo. ficar na casa do cara de graça e de Putz, repente de graça. E E não existe um Amsterdã, contrato. Ah, não meu tem Deus, contrato, que, né? é um Pelo menos aplicativo mesmo, é um 500 reais, site. Pelo Isso menos. mesmo. E é. Amsterdã, aí- que é um lugar bem baratinho, Baratinho, só que não, né? E a gente conversa, né? Conhece a pessoa ali, conversa, troca mensagens, troca informação. Ele pode aceitar ou não o meu pedido de ficar na casa dele. Você tem avaliações da pessoa, Da né? pessoa. Tanto Ah, dos anteriores, hóspedes isso é quanto importante. dos Porque anfitriões, Ele fala, né? o cara é um doido, maluco. É, aí não igual dá- Airbnb, Se não tem você- avaliação, a gente não fica. Se tem alguma avaliação estranha, Também. também Passa. não. Só que aí a gente foi pra Suíça. Ficar na casa de um suíço, que foi assim, gente...
espetacular. Ele De graça? De graça. Na Gente, Suíça? ele era Na tão Suíça. legal. Cara, Era o vocês Bruno. economizaram aí de outra Nossa, coisa. Quantos dias vocês ficaram lá? Muito. A gente ficou 5 dias, né? acho que Gente, 4 para. noites. 4 noites. Ele até falou assim que normalmente ele não aceita quando são reservas assim de mais de 3 noites, mas 2, que 3 ele. noites. 2, 3 noites, mas que a gente ele Quis Ele dar uma decidiu oportunidade. aceitar, não sei por quê. Não, peraí, vocês são sortudinhas, né? Também. Vamos gente. também falar aqui Também que... estamos né? É tão legal que ele deu o quarto da filha, coitada da Sara. Teve que dormir na sala, no sofá. Era pequenininha, a menina? Não, 15 anos a Sara, né? 15, Tá. 16, 15 quando a gente anos. foi. Não, tanto é que Então, teve o um cachorro dia. da casa dormia com a gente já. Não, o e teve Jimmy. um dia que ele falou assim: hoje eu ia passear, mas a Sara quer ir com vocês, Com tudo vocês. bem? Tudo Levamos bem. a Sara, filha de 15 Levamos a anos, pra Sara passear. pra passear com a gente o E- dia. gente. Mas e o cara não tinha esposa? Não tinha esposa. ele, era só ele. E ele a gostava menina. tanto de conversar, gente. Perguntou o que a gente gostava, viu que a gente era vegetariana, fazia janta pra gente, vegetariana. Todos os dias levou a gente, comprou chocolate pra gente na melhor loja de chocolate suíço. Ele comprou pra vocês? Ele comprou, pra falou, ó, gente. vocês têm Ah, que experimentar gente. esse, vocês têm que experimentar aquele, vocês Cara, têm que puta experimentar anfitrião, isso. meu. Não, Que muito demais. gente boa. E, gente, falou assim, hoje a gente vai fazer uma trilha nos Alpes. Porque ele e a filha dele fazem, né? Já passaram até 30 dias cortando as montanhas ali dos Alpes Eles tinham um suíços. mapa, assim, das montanhas da Suíça Em na casa 3D. deles. Aí eles iam mostrando, aqui a gente fez assim, aqui. Isso aqui. Cara, você Eles nunca vai ter essa conheciam experiência. Ele Num- fica no num hotel. Nunca Não, ia nunca. ter. E aí ele levou a gente para um lugar, fizemos a trilha e falou, a gente vai comprar o melhor queijo na Suíça. Estamos fazendo a trilha, assim, já uma trilha de 10 quilômetros. Gente, no meio do nada, só escutava o sininho das vaquinhas. É muito Ah, lindo, assim, ó. gente, Os já picos quero. nevados, Aí tudo você lembrou do verdinho. chocolate Milka. Nossa, o sininho da vaquinha. A gente virou a curvinha assim, ó, na montanha. Uma casinha assim, ó. Ele aqui, na loja de queijo. Caraca, não é do nada. gente. Do nada, eles até tinham aquele sistema de comunicação lá embaixo com a cordinha, Cordinha. assim, ó, que sobe Ai, e desce. na Grécia. isso. Gente, um lugar jamais Jamais. teria conhecido se não fosse Pelo Bruno. Couchsurfing. Foi fantástico, foi fantástico. Que demais, Mal posso gente. Quer dizer, é esperar. um lugar que você vai na casa da pessoa, se hospeda de graça, De só graça. pela troca de culturas. Pela Só troca pela de troca de cultura, experiências, pela da troca de companhia, experiência. né? Sim. Conversar. Conversar. Só ele e a filha. Provavelmente o cara devia sentir a falta. Né? A Solitário. Mais Que gente, aí né? a gente, por exemplo, ia jantar, ele falava assim, aqui na Suíça a gente come isso. Como que é no Brasil? O que vocês comem no Brasil? Olha que legal. Pô, aqui ó, a gente escuta essa banda. E no A Brasil... gente aprendeu várias Aprendeu bandas de várias lá. bandas, mostramos Chico Buarque pra ele, ele amou Chico Buarque. Nossa, ainda bem que vocês mostraram Chico. Ainda bem que vocês têm bom gosto, senhor, né? Qualquer lugar que eu vou, eu mostro Chico Buarque. Isso mesmo, Eu maravilhosas. escuto rock and roll, meu filho. Não, mas é é pra que- apresentar umas bandas nacionais. Umas pra bandas ele. E arrasar É, também, e é, arrasar com também. certeza. E arrasar. É que eles gostam muito, qualquer pessoa vai falar assim, Unreal. Ah, Todo mundo cara, quer saber tem o do Rio como Rio. Claro, né? E MPB, Bossa Nova, assim, Tom Jobim, todo mundo conhece Garota de Ipanema no mundo inteiro. Todo mundo conhece Garota de Ipanema. Mas temos que é o mais velho, né? Porque acho que os jovens não, nem mais- sabem o que é Garota de Ipanema. Os jovens Aí eu conhecem acho Michel que- Teló. É. Verdade. Conhecem Gente, Michel é que faltam Teló. poucos minutos mais. Eu conheci Michel Teló, sabe onde? Na Itália, sabe? Como? Eu nem sabia que existia Michel Teló. 2011. Nossa! 2011, passando em Capri ali, pá, o cara, o italiano, eles são, né, safadinhos, não sei o quê. Eu com meu marido, o cara, nossa, se eu te pego. assim você me mata. Falei, o que é isso? Cheguei em Veneza, eu primorava lá, meu marido contou, pô, Samantha fez sucesso lá, não sei o quê. Falou, sabe o que é isso aí? É um brasileiro, tá estourado aqui, vai chegar no Brasil. Ele estourou lá primeiro. Ele estourou lá com essa lá. música. Eu Assim, Você me conheci ele mata. no México. Também. Sério? Numa van. Tava Não, passando mesma também, pegada. alguém Olha falou que pra louco. você, né? Assim você Não, me mata. a gente Assim tava- você me mata. Eu tava passando no meio de umas mulheres de biquíni e elas cantaram isso pra mim. Também porque ele não fica pra trás, você viu? É que nem eu aqui, certeza. gente. Não, é que numa nem van eu. também, pra um passeio. Aí o cara meteu um CD, uma música na rádio, sei lá, no CD. Eu falei, cara, cantando em português, Em português. aqui. E era o Michel Teló. Michel Teló é Hoje estouradíssima, eles né, conhecem amigos? muito a Anitta também. A Anitta É. também tá com tudo, né, É, gente? com certeza. Tá com tudo. Meninas, Ah, eu vi ali o reloginho O papo dizendo foi pra fantástico, gente. hein, Volta, gente? volta. Muito rápido. Rápido. Muito A gente não rápido. falou, é delícia Muito. total. Tanta coisa ainda Dá pra ficar mais uma hora no mínimo Dá, aqui. dá, porque eu tô Tanta esperando o coisa. arroba do cara da Suíça, porque eu vou ficar lá no arroba da cara da Bruno, Suíça. fantástico, Bruno, Bruno, fantástico. nome do meu filho.
A gente... Meninas, vamos lá. Como é que a gente encontra vocês na rede social? Se vocês quiserem falar o arroba de vocês e da empresa. Vamos lá, pessoal. No Instagram, só seguir a gente, @TSRViajar. Porque traçando sua rota é muito longo. E aí, Tá. às vezes, o pessoal não guarda de primeira. Então, a gente deixou como TSR. Viajar no Instagram. Hoje é a nossa mídia mais ativa. Tá. Porque a gente tem nosso site, outras mídias, mas... Fala também. Quando o site começa também é esse, tsrviajar.com.br. É que depois da pandemia, assim, a gente deu um boom. Acho que o pessoal ficou com muito medo de viajar sozinho, né? Com certeza. E a demanda foi tão grande que a gente teve que abandonar um pouco as mídias sociais. Entendi. Mas Aí você agora a foca gente em tá uma, né? retomando. Que é o Instagram. O Instagram é só chamar a gente, estaremos lá. Bora viajar, pessoal. Ai, Isso que aí. legal. E ó, se chegar nas meninas por conta do overbooking, marca a gente lá nas publicações vai lá, depois, hein? por Olha, favor, estamos com as com meninas, chegamos pelo Pra overbooking. gente fazer o episódio E- número 2 aqui. Número 2. Isso. E ó, ano que vem a gente vai fazer uma viagem entre amigas para Itália. Quero. Só Só mulheres. Quando? Vamos ficar Amor, 12 beijo. dias aí Eu já fui. viajando. Nossa, vamos curtir. Você vai me hein? dar ser férias? Vai me dar muito férias legal. aqui? Entre amigas, eu já falei, É, não tô dentro. Não, né? não tá. Olha a discriminação, mano, Você de vai. sexo aí. Ai, vai quando ser desligar, só quando mulherada. desligar o Melhor, anuário, eu dessa quero vez, saber, Se eu tá? fosse vocês, eu não levava a Samanta, não. Meu coração acelerou Então, aqui, mas gente. a gente quer Vamos, realmente Samantha. servir a mulherada que quero. deixa de viajar por falta de companhia, Sim. que deixa de viajar por medo, que deixa de viajar porque uma mulher viajando sozinha Não, é mal mas vista imagina na que da hora, sociedade. quanta história pra contar. Nossa. Eu vou e volto com elas pra gente contar o que for possível contar. E a saída já tá é. garantida, né? Porque a gente já tem um Isso- mínimo de viajantes. Isso se você Então, voltar, né, Samanta? Se eu voltar, gente. Mas tem o mínimo, mas dá pra encaixar não, ainda mais tem, pessoas aí. ainda tem Ainda vagas, tem mas já tá vagas. confirmada, porque muitas vezes quando viaja em grupo precisa esperar confirmar o mínimo, né? Então já Que está mês vai confirmada ser? Em maio. em maio. Já Maio, compramos passagens. excelente. A Itália vai Quanto, ficar quanto pequena. tempo vai ser? Vai ser 12 dias, né? 12 A gente dias. Tá chega ótimo. Como é que a Nossa. minha esposa vai ter voltado de licença maternidade em janeiro e Sei. já com férias, não vai dar tempo. Não Você vai ia dar. mandar Eu a ia falar, Tri? vai. Ai, eu vou levar. Eu vou levar. Vai pra você, tá tá bom. eu acho que não vai dar, senão eu ia falar pra ela aí. Vambora se Ai, divertir. que Mas delícia, faz uma pros gente. homens. Vamos fazer, vamos fazer. Aí, vamos tem que ter levar. algum homem pra Isso, levar, viagem né? Quem entre sabe amigos. você leva, então, Eu né, levo, eu mano? levo. Manda lá pro Afeganistão, por favor. Fecha aí 20, 30. Pô, também eu viajar com uma pancada de homem vai ser foda, É, né? gente. Mas fecha Não, aí socorro. uns 20 marmanjos aí pra gente ver uma parada de futebol, umas coisas legais. Uma rota de bar, uma rota de uns lugares legal, legais. né? E aí a minha você põe no esquema aí, Então. o resto eu Ah, vou. você sabia? É, Eu eu sabia, vou eu ali. falei pra vocês Mas que ia se for chegar rota esse de ponto. bar, eu quero ir junto. Ah lá. Mas não é só, homem. Não, mas aí eu vou ter que ir. Misturado é mais legal, gente. Não, porque aí vão apontar arma pra mim, porque aí você vê como Mas é. dá aqui tudo com a certo gente, pra elas no é final, só- você não tá É, entendendo. todas 7 a 1, as histórias são 7 a finais 1. felizes. 7-1, é só falar que é Brasil, tá tudo certo. Tá aí, você quer. A Cibele que falou, né, do arroba e tal, você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Nas mídias, a gente está nessas mídias, né? E aí, ano que vem, vamos pra Itália. Ai, gente, meu coração tá acelerado Vamos. aqui. Eu não sei como é que eu vou conseguir Não férias, vamos mas eu vou passar dar um por jeito. Nápoles Vou dar um por jeito. enquanto. A gente vai passar sim. Mas tudo é possível, tudo é possível. Fica pra uma outra vez, mas a Samanta vai dizer onde ela dormiu lá em Nápoles. Eu vou falar agora já, gente. Não tinha Cibele e Thaís, errei e buquei o quê? Um quarto no puteiro. Mas eu conto, quando a gente for contar sobre falar o episódio da Itália, Itália. eu vou contar essa história sensacional. Muito bom. Legal, Custou muito bom. R$40. Óbvio que não ia Então, dar certo, né? gente. Mas tudo bem. É. assim mesmo. Tá, Mas né? 2011, o euro tava Tá. 2,30. Tava 4,70. Tava Ai, só eu, gente. Ô, Sá, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Eu gravei agora, tá? Porque ele brigou comigo, porque eu não sei nem o meu próprio arroba. Nem seu próprio arroba. Arroba, nasci, underline, pra, underline, isso. Vocês souberam por que foi de nascer pra isso. A gente não contou essa história ainda, a gente vai contar ainda. Vamos Não contar. nasci Que pra legal. isso. Galera, vocês me encontram no @saldanhag e até o próximo episódio. Aí!